Fala, pessoal. Quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. Isso aí, ó. Gostei do coro, gente. Olha. Então, gente, não esqueçam, curtam, compartilhem, comentem. Nós estamos crescendo. Já temos quase 100 episódios. Isso mesmo, gente. Quase 100 episódios lá no Leste Empreendedor. Tá? Nós temos também o nosso Instagram, TikTok, todas as redes sociais. Se você jogar tanto no Google, você vai saber o que é o Leste Vale, o que é o Leste Empreendedor. Se você jogar na IA, né, chefa? É. Jogar na IA, a IA já sabe quem nós somos Leste. também, quem é o Leste, então estamos crescendo. E hoje eu pedi para o diretor prender a mesa, porque o negócio vai ser... O negócio aqui vai tremer, né, diretor? Hã? Isso aí. Então, meninas, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou pedir para vocês não só se apresentarem, vocês vão se apresentar e já vão contando sobre a sua história, a sua trajetória, de onde vocês são, da infância, e vão evoluindo com os temas. Fica tranquilo com relação ao tempo. Cada uma vai falando e depois já começam com algumas perguntas um pouco provocativas. Tá bom? Então, vamos ver quem que tá mais nervosa. Pode começar, Renata. Ai, gente, então, boa noite, né? Então, eu sou da Bahia, bem do sul da Bahia, interior, nasci na roça, fazenda, até os 9 anos. Eu não tinha percebido seu sotaque até você falar. Olha, viu? Tinha reparado no sotaque, mas assim, não tá muito puxado, né? Sim. Você tá há muitos anos aqui? 23 anos no Rio. Mas Vai aí dar onde da puxou Bahia? o baiano ali, puxou ali. Quando ela falou Bahia, Quando deu uma ela puxada. falou da Bahia, eu Mas falei, não é sempre, Pronto. porque eu também nasci na Bahia, eu não tenho sotaque nenhum. Então, o dela é um É. pouco mais Eu sou puxado. bem lá no sul, ali em Buerarema, Itabuna, Ilhéus, ali bem aquela Sou de região. Santa Cruz. Santa Cruz. Aí, com 19 anos, eu vim aqui para o Rio. Com 19 anos, né? Foi uma trajetória assim da minha infância, foi bem desafiadora, porque quando eu cheguei no Rio, eu vim escondido da minha família. Porque eu queria melhorar de vida, né? Eu queria sair daquele ambiente, até porque, pelos traumas de infância, perdas e tudo, separações, né? Meu pai, minha mãe, perda da minha irmã, os abusos sofridos em casa e tudo. E eu falei, eu quero alguma coisa melhor para a minha vida. Então, eu preciso sair desse ambiente, eu preciso sair disso. Foi quando eu vim para o Rio. Só que eu pensei assim, Rio de Janeiro vai ter muita possibilidade. Gente, eu só tinha 5ª série. Mas tinha um sonho e falava, eu vou trabalhar como doméstica, vou ganhar um dinheiro, alugar uma casa, vou estudar e eu vou fazer minha vida, casar. Só que assim, eu sempre queimava. Renata, tem mais para você. Tem mais para você. Tem mais para você. Quando eu cheguei no Rio, eu fui ficar na casa de uma moça que eu me alimentava, no caso, eu trabalhava no mercado, e eu fazia as refeições do almoço na casa da mãe dela, que era uma pensão. Uhum. E ela falou, minha filha mora no Rio. Eu falei, então, será que ela fica lá comigo um tempo? Ela falou, vai lá. Aí, arrumou tudo. Menina, não deu muito certo esse negócio, não. 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 Complicado, né? Eu fui, pela primeira vez, eu conheci uma comunidade. Parque União. Caramba. Gente, era de um lado Tiro, do outro também, que era rivais, né? Que é bem na divisa. Eu apavorada. E eu falei, não dá. E ela morava num conjugado, e ela tinha separado do marido. E o marido voltou para casa. E falou, não tem como você ficar aqui. Eu fui morar na rua. Caramba. Aí eu fui morar numa praça. 5ª série, sem emprego, sem dinheiro, sem nada. E aí eu falei assim, Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Sempre tive muita determinação para trabalhar. Sempre entendi um pouco, porque meu pai foi empreendedor ali, né? Desde os 9 anos, ele teve uma fábrica de sorvete e tudo, então ele deixava na Bomboniere, eu que cuidava da Bomboniere com 9 anos. E aí tinha uma adega nessa praça. E eu falei, posso lavar os pratos, limpar? E aí você me deixa comer? Ou tomar um banho? Ele falou assim, claro, pode sim. Aí eu falei, tá bom. E eu fiz amizade com todo mundo. E nessa amizade, o gerente falou assim, você tá onde? Eu falei assim, ali. Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, não conta pra ninguém, porque senão vão botar você e eu pra fora. Tem um quartinho aqui. E nas 6 horas, quando a gente fechar, vou assoviar e você entra. Mas, ó, psiu, porque eles sempre passam uma ronda pra ver se tá tudo ok.
Você sobe e fica quietinha. Falei, tá bom. Aí não tinha cama, não tinha nada. Eu botava uns papelões e as toalhas de mesa Caraca. pra me cobrir um cheiro de criolina. Gente, até hoje eu tenho um pavor de criolina por causa da lacraia. Gente, eu tenho pavor de cheiro de criolina, um frio. E eu colocava os papelões, colocava ali as toalhas, né? E deitava ali e dormia. De manhã, ele assoviava, aí eu descia como se fosse a primeira a chegar. Tudo fechado. Se tivesse um incêndio, eu era a primeira a ter ido. Meu Deus. Porque não tinha como sair. Aí eu falei... Aí, com isso, as pessoas, né, os clientes falavam assim, caramba, tu é tão comunicativa, tão bonita. Por que você não mora numa república? Eu falei, o que é isso? Gente, eu vim da roça, eu não sabia o que era república. Eu falei, o que é isso? Estava na época de Malhação. Aí ela, Malhação, já viu? Eu falei, sim. Eu falei, meu Deus. Eu falei, já. Ela, tem uma república, você pode pagar para morar com outras moças. Eu falei, tá, eu vou ver, só que eu não tinha dinheiro. Eu tinha uma semana que estava ali. Deus foi tão bom que o rapaz que trabalhava lá entrou de férias. Ele falou, quer ficar no meu lugar? Caramba. Eu falei, quero. E eu fiquei no lugar dele. E aí o gerente falou assim, filho, quanto você precisa para ir para essa república? Eu falei, R$120. Eu fui lá olhar, no pé da comunidade da Vila Cruzeiro, por um mês. Eu fui lá, meninas. Eu cheguei lá. Para mim era maravilha. Melhor do que na rua. Falei, tá ótimo. Aí eu falei com o senhorzinho, o seu Souza, que até hoje é vivo, deve estar com uns 90 e poucos anos. Maravilhoso em português. Ele falou, não, pode ficar aí, não tem problema não. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui trabalhar. Trabalhei, vinha. Aí eu falei, agora eu preciso de mais. E aí eu falava assim, Deus, o que eu tenho que fazer para mudar a minha vida? Porque eu não quero só isso. Eu não quero só trabalhar, casar. Isso não vai me levar a lugar nenhum. Por quê? Meu pai teve 4 casamentos. Eu tinha pavor, assim, de casar e viver aquilo que ele viveu. Que minha mãe viveu. E eu falei, eu não quero isso. Aí eu ia descendo na Rua dos Romeiros, e aí tinha um livro que me chamou muito a atenção, porque eu amo a cor azul. Eu sou aquela pessoa de visual, né? Quando eu olhei o livro, tinha uma pessoa andando na areia, que é do Augusto Cury, né? Seja líder de si mesmo. Pequenininho. Só que eu só tinha R$10 na bolsa. Que era do 120, eu só tinha 10, que era para almoçar naquela segunda que fechava a adega. Então não podia almoçar lá. E eu não me toquei que eu tinha que almoçar. Eu comprei o livro. E eu fiquei com R$5. Caraca. Aí eu comprei 2 pães para um café da manhã, 2 para o almoço e 2 para janta, e comprei o livro. E aí eu fui ler o livro. Eu li a primeira vez, não entendi nada. Segunda vez, mais ou menos. Na terceira vez que eu fui entender alguma coisa, eu comecei a chorar. Eu falei, eu não estou aqui em lugar nenhum desse cenário. Onde eu estou? Quem eu sou? Comecei a me questionar. E com isso, eu saí do emprego, fui trabalhar em uma farmácia. Sempre foi muito rápido, assim, arrumar emprego. Eu saía de um, já tinha outro me esperando. Eu passava, as pessoas gostavam, já me chamavam. E aí eu falei, agora eu preciso estudar. Aí fui fazer um supletivo. Estudei, fiquei 1 ano e meio supletivo, estudando, fiz o primeiro nivelamento, né? O MEC te exige o nivelamento para depois você fazer um supletivo. Estudei. Recebi um convite para trabalhar em um outro lugar. Isso era uma farmácia, que era em cima. Salário melhor, condições melhores. E aí ele falou assim, eu quero um ASB, só que precisa de um registro. Eu falei assim, eu ainda não tenho o primeiro grau, porque é exigido. Eu vou te ensinar tudo. Você vai estar tirando já o seu primeiro por causa da prova. Eu vou te ensinar tudo. Em 1 semana eu aprendi tudo. Eu fui lá e fiz a prova. Aí peguei o meu registro. Aí ele falou, agora você pode trabalhar. Aí eu saía do trabalho e ia estudar. Com isso eu falei assim, ainda tá pouco. Eu preciso de mais. Aí fui para outro emprego, vários empregos no Rio. Tive vários empregos, dermagem, dermocosmético. Aí eu falei, eu preciso de mais coisas. O que eu tenho que fazer? Deus, o que eu preciso fazer? Aí eu fui fazer técnico de segurança do trabalho, curso. Fiz, não era minha área. Comecei, eu falei, e agora? Fui para odontologia, fui trabalhar de novo em uma outra clínica. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? E eu sempre assim. Só que eu estava tão saturada do negócio, sabe? Porque tem pessoas que trabalham, não sabem ser patrão. É verdade. Tem pessoas que não sabem. A gente não sabe tratar pessoas. Né? Deixa as suas dores falar. E aquilo eu estava muito angustiada. Muito angustiada. Eu pedi demissão. Isso que eu pedi demissão, eu falei, eu vou fazer o quê? De novo, né? Eu sempre essa pergunta. Porque eu não gosto de ficar limitada. Eu não gosto de me ver limitada em nada. Eu sou curiosa, eu tenho que aprender alguma coisa. E aí, quando eu estava em casa, eu falei assim, deixa eu mandar um currículo aqui.
Apareceu assim, corretagem. Eu falei, corretagem? Olha isso, corretagem. O que é isso? Olha isso, o que é isso? Corretora, precisa de uma licença. O não já tem. Enviei o currículo, me chamaram. Lá em Copacabana, para trabalhar. Eles iam me ensinar o trabalho, não iam me pagar nada. Durante 2 meses eu ia aprender o trabalho. E depois, com a primeira venda, eu ia tirar o meu Cresce. E aí ia continuar trabalhando para ele. Falei, tá bom. Eu tinha um dinheiro de rescisão. Falei, vou me sustentar até então. Toda animada. Fui para a Zona Sul. Chegava às 8 da manhã, saía 10 da noite. Andei aquilo tudo. 2 lesões no joelho, de tanto andar. Por quê? Eu não tinha um sapato adequado, eu não tinha roupas adequadas, nem nada disso. Aí eu falei assim, tá, o que eu vou fazer? Eu saía com uma sacolinha de pão, biscoito e bala para os porteiros da Zona Sul. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tem apartamento para vender? Ah, quem é você? Eu falei, eu sou lá da Privilégio, olha. Tem um aqui. Eu quero um pãozinho? Dava um pãozinho. E ficava conversando. Ele já me dava o telefone do proprietário. Ou eles ligavam pro proprietário. Eu comecei a pegar muito apartamento assim. E aí eu comecei a fazer a venda. 1 venda, 2 vendas. Eu falei, uau, isso é bom. Quando eu vi 10 mil reais na minha conta, gente, você não tem ideia, o negócio não acabava. Porque eu estava acostumada a gastar 5 reais, 1 real, 2 reais. Isso para mim era dinheiro. Olha a mentalidade. E quando eu vi 10 mil na minha conta, que eu começava a gastar, o negócio não parava, eu falei assim, e ainda tem dinheiro lá. Eu falei, caramba, isso é bom. Nossa, isso é maravilhoso. Cara, eu falei, gente, ainda tem dinheiro lá. Eu quero mais disso. Mas aí, assim, eu sempre... tem que ter equilíbrio em tudo. Sim. Não é só ter o dinheiro, você tem que aprender a lidar com o dinheiro. Porque amanhã... Exatamente. Mas, assim, Zona Sul... As pessoas, né? Os moradores da Zona Sul, tem muito falso bacana, tem muita gente que é petulante. Aí eu falei assim, calma aí, vamos lá. Para acabar de completar, tive um apendicite. Eu tive que ir para o hospital, fazer cirurgia. Nesse nível. Morando sozinha, só eu sozinha aqui no Rio, tá? Agora que eu estou casada. Com isso, tá ótimo. Voltei com 15 dias para trabalhar. Depois de operada, 15 dias. Voltei para trabalhar, esticando a perninha. Por quê? Ele falou, você não precisa ir para a rua, mas você entra no plantão, fica sentada, atendendo o telefone, e aí você pode fazer a venda. Pede para alguém, faz permuta, alguém vai no seu lugar e você divide a venda com a pessoa. Eu falei, melhor do que estar em casa. Recebendo nada, né? Não é? Aí eu falei, tá bom, vou fazer isso aí. Maravilhoso o gerente. Falei, tá ótimo. Com isso, eu comecei a juntar dinheiro e tal. Eu falei assim, calma aí. Eu preciso melhorar. Aí eu comecei a namorar o meu marido hoje, né? E ele falou, e eu morava de um lado, ele morava no outro do apartamento, assim. Eu morava num apartamento de 2 quartos, ele de 1 quarto, no mesmo prédio. 14º andar, 14º andar. Incrível, só faltava uma porta para passar para outro lado. E ele falou assim, vamos ver aí, sei lá, ver um apartamento, alguma coisa. Eu, tá. Tipo, tá, nem te conheço direito, mas vamos ver, né? E o que aconteceu? Nisso, quando eu comecei a procurar apartamento na minha região, olha a mentalidade das pessoas, corretores. Mentalidade pequena. Não queria me atender por ser corretora. Você vai pegar meu cliente. Não, você vai pegar o meu cliente, vai pegar o apartamento, vai ligar, vai passar a vez. Eu, credo, menina, eu só quero ver um apartamento. E aí foi quando eu falei assim, a Zona Norte tem potencial para mim. Eu saí da Zona Sul e fui trabalhar para mim. Aí eu falei, agora eu vou trabalhar para mim. E nisso eu comecei e deu certo. Hoje eu sou referência na Penha. Um dos motivos também que eu estou muito ali. E aí eu comecei a vender, comecei a fidelizar cliente. Só que assim, ainda existiam as dores, né? Que ali vinha. Porque as dores, ela te acompanha. Sim. E ela influencia também no seu dia a dia. E aí eu não entendia o porquê daquilo. Até eu conhecer o coach. Aí quando eu conheci o coach, foi o método CIS. Aí eu falei, tá, beleza. Fui, tá, lá, pô. À noite, eu tava fazendo em casa da pandemia, eu fiz em casa, falei, deu sono, vou dormir. Aí eu falei, mas tem alguma coisa aqui pra mim. Quando eu fui ler sobre o conteúdo, eu falei, caramba, então esse comportamento que eu tenho é por conta do abuso, que foi dos 7 aos 12, né? Quando eu voltei pra casa do meu pai. Então, assim, eu falei, caramba, as rejeições. Aí eu falei, deixa eu ver isso aqui mais. Quando eu me aprofundei mais nisso, o que aconteceu? Eu falei, tem alguma coisa a mais para mim ainda. Não é só isso, porque está me limitando. Eu fiquei limitada com o coach. Porque o coach, você traça a meta ali e você vai, né? Só que assim, hoje, a gente vive no Brasil
numa cultura que cheia de dor, Sim. Sim. né? E as pessoas estão, o quê? Enraizadas naquilo, vive aquilo, respira aquilo num padrão repetitivo tão grande que elas não querem nem sair. Vai passar, tá na zona de conforto, mas elas não têm nem força, porque elas não querem entendem. nem sabem como sair. Exato. Aí eu Não falei sabe assim, como sair daquele gente, buraco. eu falei assim, mas calma aí que tem patologia nesse negócio. E a dor, ela é uma faca de dois gumes. Ela pode ou te direcionar para você não querer viver aquilo, você procurar evoluir e mudar o cenário da tua vida. Exato. Ela pode te gerar uma força muito grande, mas a dor também ela pode te Te aprisionar. levar pro buraco. Sim, é a luta ou fuga, né? É a diferença entre você viver e sobreviver, né? Exato. Essa coisa de você querer buscar sempre sair dessa limitação é isso. Não, ainda é pouco, eu quero viver. Eu quero, porque né? eu sabia, eu quero falei assim, sobreviver. Eu já sobrevivi muito. até porque Né? as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, menina, você é muito inteligente. Olha isso, você saiu de lá, da onde você vivia, da Sim. roça, pra estar aqui. Merecimento, né? Eu não via esse merecimento em mim. Aí eu falava assim, mas pra mim, tá bom, tá tudo certo. Aí eu falei, caramba, calma aí, deixa eu olhar um pouco pra mim. Exato. Difícil. né? Deixa eu olhar um pouco pra mim. E aí foi aí que tudo começou A melhorar, a girar, dar né? certo, né? Começou a dar certo, porque aí é a intensidade certa, né? Você vai procurar agora o caminho certo, as informações corretas, porque tem muito burburinho, tem muito ruído, tem muita gente falando que sabe que não sabe. Sim. É o autoconhecimento, né? Você Exato. encontrou o seu autoconhecimento, então você conseguiu o balanço da sua vida. Lapidar isso. Sim. Quer falar alguma coisa? Não. E com isso, eu me aprofundei, né? Fui um pouco pro direito, porque o meu senso de justiça é enorme. Fui pro direito, que não deu certo. No primeiro caso ali do penal, eu estava até com um delegado. E aí eu falei assim, não, mas o juiz soltou. Eu falei, como é que é? Aí a gente já começou naquele debate ali, eu falei assim, pra mim não dá. Uhum. E aí foi quando ele falou, né, que o juiz se acha Deus e o desembargador tem certeza. Isso. Aí eu falei assim, mas isso é injusto. Ele assim, quem vai vencer é a melhor história. Aí eu falei, isso não tá certo. Aí eu falei, não, eu vou para um outro lugar, eu vou fazer psicologia. Meu marido olhou pra minha cara e falou assim, porque no direito você vai morrer rápido. Ele falou bem assim pra mim, porque você gosta de comprar a briga dos outros. Eu falei, não, eu quero ir pra psicologia porque eu quero ser uma das pessoas que vai ajudar pessoas a não entrar nisso. Eu quero ser uma pessoa que vai ajudar outras pessoas a enxergar elas mesmas e não precisar disso. Porque se eu piso no pé, eu tô processando. Se eu não gosto do teu cabelo, eu tô processando. O que é isso? Mas as pessoas vivem assim, nesse ego, nessa busca de uma ausência delas que quer, olhando pro outro, quer agredir o outro. Aí eu falei, não, calma aí. Eu fui pra psicologia. Aí na psicologia, eu deixei minha imobiliária online e depois na psicologia, junto com uma amiga, eu fiz amizade com uma cliente do imobiliário, ela comprou comigo. E aí o que ela fez? Ela é nutricionista, eu falei, vamos abrir uma clínica? Vamos abrir uma clínica. Nutrição, saúde e bem-estar, psicologia e bem-estar. A gente abriu o Nutricer Life, na Penha. Aí eu falei, então vamos abrir. Nós abrimos, né? A gente tá lá, ela bonitinha. Aí eu falei assim, tá, beleza. Aí meu marido queria investir em outra clínica. Eu falei, abre outra em Caxias. Caxias é um povo que dá, né? Ele, moça, eu falei, vai, menino, abre, vai dar certo. Se você não colocar... Filho, se você não der o primeiro passo, como é que você vai saber? O que acontece? Assim, eu sempre falo, um dos meus segredos é pense positivo e olhe pra frente. Olha, mensure. Veja, não desista. Pessoas estão desistindo antes mesmo de tentar. Aí eu falei, não, se eu cheguei até aqui, ainda tem mais. Então, quando eu comecei a me aprofundar mesmo na psicologia, comecei a entender um pouco mais, não tem certo ou errado. Nós já vivemos uma psicologia. Não tem certo e errado. E aí, o que é o certo? O certo é que você não tenha um sofrimento. Ou é o que você não tem um sofrimento. Errado é você permanecer no sofrimento. Quer dizer, eu sei porque eu estou passando isso e eu tenho que ficar passando isso novamente. Repetindo os padrões dos meus pais, repetindo o padrão do meu vizinho que eu olho, porque eu aprendo também por modelagem. E aí? Aí eu falei, não. Comecei a afastar pessoas, porque ainda tem isso. Porque quando você muda, pessoas também, né? Aquele ambiente já não te cabe mais. Não cabe. E aí, quando eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a dar certo. Só que assim, mesmo você fazendo isso, essa construção, que eu me desconstruí totalmente
para me construir novamente, né? Eu falo isso até num livro, né? Que eu fui coautora. E com isso, eu falei assim, não dá para ficar só assim. Porque mesmo o ambiente que você é inserido, ainda tem os parasitas ali. Estão infiltrados. Sim. E você tem que ter cuidado. É você entender quem você é hoje, para que o outro não venha tentar minar você. Por quê? Você sabe quem você é, ele tenta minar. Aqui você está sólido, mas quem está em volta de você pode estar ainda em dúvida de quem ele é. E você como pessoa, eu sempre falo isso pela psicologia, né? Eu como uma profissional, que futuramente estarei formada, eu preciso ter esse olhar também. Falar, olha, a minha história é essa, eu me construí assim. Então, quem você está escutando? Olha para você, olha para sua construção, olha para sua vida. Veja quem é você. Para a pessoa ter a percepção dela mesma e não a percepção do outro. Vive muito isso, né? Uma máscara. Você é aquilo que você acredita, né? Você é aquilo que você acredita, que você alimenta, né? E na realidade, no empreendedorismo, seja qual for a sua área de atuação, sempre tem a plateia que gosta de denominar você e o seu trabalho. Sempre tem o famoso tribunal da internet, ou até no seu ambiente de trabalho mesmo, seu próprio colega de trabalho que te acompanha tá ali tentando te fazer, tentando denominar quem é você, tentando denominar seu serviço, tentando querer dizer quem você é, e se você não fechar seus olhos e ouvidos para aquele monte de as famosas críticas construtivas, que de construtivas não tem nada. Se você não entender, não colocar na sua cabeça quem é você, da onde você veio e ao que você pertence, seus princípios, seus valores, você não chega a lugar nenhum. O grande problema hoje, na verdade, é que as pessoas, elas confundem a confiança com arrogância, confunde um pouco a parte do ego. Tem gente que coloca na cabeça que o ego... Claro, o ego exacerbado é uma coisa, né? Mas nós todos temos um nível de ego que, obviamente, tem que ser controlado, mas não é ruim. Não é ruim essa confiança, esse ego da gente. Porque se você é bom mesmo no que você faz... Porque nós sabemos tudo que a gente passou, todo o sacrifício, toda a determinação. Então, você chegar hoje e falar, eu sou muito bom naquilo que eu faço, não tem a ver, quando vem o tribunal da internet, não tem a ver com o que nós pensamos de nós mesmos. É a ver o que o outro está sentindo pela confiança que temos. A pessoa tem uma baixa autoestima tão grande que ela se incomoda pela confiança que nós temos em nós mesmos. Não sei se vocês estão conseguindo entender. É aquela famosa história, né? Às vezes não é sobre você, é sobre o outro. O outro se sente daquela forma, incomoda ele. Na realidade, a crítica Então, construtiva que ele faz sobre então, você e seu trabalho é como ele não... recebe, né? Isso, exato. Então, por favor, não suba. Por favor, não evolua, porque isso me incomoda. E o pior de tudo é que nós... inconscientemente acabamos fazendo isso. Quantas de vocês já pensaram em gravar um conteúdo que chegou na hora pensando no que o outro vai pensar e falou assim, Deixa eu postar. melhor não. Ficou lá no rascunho. Ficou no rascunho do Rio. E isso também diz muito sobre a gente buscar sempre a perfeição, né? Do tipo, gravei um conteúdo, ficou ótimo. Mas ainda assim você não acha ele bom o suficiente para postar. Porque ele sempre pode ser um pouco melhorado. E aí, com isso, você fala assim, mas se eu postar isso aqui, podem falar isso, né? Podem falar aquilo, e isso te paralisa. Essa é a vozinha que o Pedro falou, que inconscientemente você Exatamente. escutou e fica Eu, como eu sou uma pessoa um pouco mais voltada ao caos, então eu já penso, isso daqui vai trazer alguma polêmica? Vai. Então vou postar. Vou postar. E um meio, né, de você vencer isso, essa barreira, é o enfrentamento. Sim. Como vocês mesmos estão falando. O vídeo, se não ficou legal, é do jeito que tá, depois melhora. É isso. Porque quando você coloca o vídeo, você posta o vídeo, já foi. Verdade. O que vier,
depois você melhora isso, É isso. né? Primeiro você começa, né? Depois você você melhora. E você Essa partir do trend nunca fez princípio tanto que sentido. você né? tem que Verdade. estar com conteúdo 100% perfeito, você não vai sair do lugar, porque não adianta, você não agrada todo mundo, você não agrada 100% do público. Vai ter o público-alvo que você quer atingir, que você até vai agradar. Mas uma porcentagem daquele grupo ali não vai agradar e tá tudo bem. Assim como vai ter um outro profissional que vai fazer uma postagem semelhante à sua, mas vai tentar melhorar a postagem que você fez, Uhum. e ele também vai agradar uma parte do público e outra parte ele não vai agradar. E tá tudo bem. E com isso a gente se perde, né? E com isso a gente se perde. Porque a gente fica achando que tem que sempre ser, não, isso aqui não tá bom, peraí, deixa. E se perde, acabou. Aí o autoconhecimento que tanto você lutou, às vezes, pra construir, se perde. E aí você entra num risco muito grande, profissionalmente falando, que é a questão de você perder sua personalidade, você Isso, perder você sua não é você. característica, Isso. você deixar de ser essência, quem né? você é, você perder sua essência pra tentar enquadrar num padrão de um determinado público que você não agradou, e vai desagradar o outro, vai agradar outro, e vai desagradar outro, e agradar outro, e assim sucessivamente. E isso vai te paralisando, né? Sim. Você vai ficando sem vontade, sem coragem, sem criatividade. E E quando você perdendo fala sua, assim, e perdendo sua... isso não é sua pra mim. essência, Aí sua você entra, personalidade. isso não é pra mim. É pra você só tá fazendo de uma forma que não é você. Né? Então, com isso, eu falei assim, eu preciso ajudar pessoas. Porque eu falei assim, calma aí, quem é você? E aí eu fiz uma lista, né, de quem eu era, de quem eu sou, na verdade. E aí eu vi que eu ainda estou me construindo também, porque eu estou sendo atravessada. Atravessada agora mesmo, de conhecimento por vocês. Eu estou aprendendo. O tempo todo eu vou estar aprendendo. E é mais uma coisa que vai entrar aí, Sim. né? Esse laço de quem eu sou, dos meus valores, dos meus princípios, até alinhada à minha personalidade mesmo, que eu sou assim, comunicativa, Uhum. né? Eu gosto de lidar com pessoas, eu me energizo com pessoas. E eu amo ajudar pessoas. A minha linguagem é servir. Então, o meu servir é estar ali, podendo segurar na mão dessa pessoa e falar, vem comigo. Né? E hoje eu dou mentorias também de negócios para microempreendedor. E assim, gestão financeira, e as pessoas falam, caramba, por quê? Porque foi as áreas que eu fui muito atingida. E eu tive que aprender. Na marra, né? Nossa, na marra! Exatamente. Gente, sério, quando eu tive um cheque especial na vida, gente, eu falei, que é isso? Eu nem sabia que tinha cheque especial. Quando te deram cartão de Gente, crédito, você tem ideia? Eu vim da roça. Meu primeiro- Eu vim Não, mas não Da precisa lavoura. ser, mas não precisa ser da roça. Meu primeiro cartão de crédito eu estourei em 2 dias. Gente, mas você tem ideia do Estourei em 2 que dias, porque vocês eu não sabia andarem? que tinha que pagar. Eu falei, agora tem que pagar. E na época era débito, Ganhei, não? e na época era débito automático. Eles colocavam Já tinham direto, colocado né? Bradesco, tô te caguetando. Eu fiquei sem Vocês falar. lembram, ó, em 2006, o meu primeiro emprego, meu primeiro salário, eu lembro que já me deram uma cesta. Eles chamaram de cesta. Eu falei, cadê a cesta? Comida. Não, cesta de serviços. Aí já liberaram o cheque especial, que eu não sabia o que era. também. Eu achei que era um papel com um cheque. Eu juro pra vocês, eu achei que era um papel com um cheque. Eu também achava. Eu achava também que era um papel com cheque, aí cartão, aí fui passa no crédito. Passa no crédito. E aí quando eu fui ver, passa no crédito. Deu não autorizado. Eu falei... Tem limite? Como assim? Ué, quem isso? clonou meu cartão? Aí quando chegou o dia do pagamento e eu fiz a malandragem no dia do meu pagamento, também debitava o meu cartão de crédito. Aí a primeira coisa quando eu vi o meu pagamento, aí eu falei, gente, tá faltando. Eu entrei em contato com o DP e falei, olha, tá faltando. Tá faltando coisa aqui. Aí quando eu fui ver o menos não sei o quê, menos cesta de serviço, menos eu... Que é isso? E foi Aí eu- aí que você alcançou o seu primeiro parcelamento. Não, eu ainda não tinha parcelado, hein? Aí o Conseguiu não parcelamento chegar era nesse... Não Ai, cheguei. gente, Glória a aceitando Deus. parcelar cartão de crédito. Agora façam você isso. sabe que já tem a Mari pra te salvar, né? Ó, o merchan Não. da Mari. A Mari me salva com outras coisas que são por causa das polêmicas. Isso aí já é outra história. Quando eu falo fala. assim da roça, não é diminuindo nem pessoas, porque aquele lá atrás, há 20 anos atrás, de onde eu vim mesmo, gente, vocês têm ideia, a minha casa era de tábua. Subia cobra.
A gente chamava de cobra boipeba. Uma marrom. Caramba. Nossa. Nossa, tem pavor. E ela subia, e às vezes meu pai saía, né, para jogar bola, que voltava no outro dia. Aí eu ficava com minha mãe e com meu irmão em casa. E aquilo me apavorava, porque também tinha aquelas pretas que subia na... Misericórdia. Gente, eu entregava a casa. Eu também. Ela pode morar, fica Aí eu não vou tem pra outra como. casa. É, porque aí ela às vezes caía, né? Assim, a gente Doida. tinha aqueles mosquiteiros, né? Casa de mosquito. E então, assim, era muita coisa na minha cabeça. E eu falei assim, caramba, quando eu saí de lá, que eu fui morar com a minha avó não me quis, que eu fui morar com a minha tia, porque eu era mulher, e mulher engravida. Então, fica com o menino. A minha tia também foi morar em fazenda. Então, quando eu voltei pro meu pai, que ele já estava com uma quarta esposa, que tinha 14 anos, que era minha colega de escola. Então, assim, eu falo que nesse ambiente ali, era pessoas, assim, bem, né? A gente andava uma Simples, hora. né? Uma hora. A minha escola na roça era um balcão. Era a primeira, segunda, terceira e quarta série. Um quadro para todo mundo, ó. Primeira série nesse quadro, segunda série nesse quadro, terceira nesse quadro. Eu terminava o meu e ia pro vizinho aprender dele. Então eu fazia duas ao mesmo tempo. Caramba. Eu pulei a série. Pulei a terceira série. Para a quarta direto. Porque eu fazia isso. Aí depois eu tive que ir para a cidade, né? Aí eu trazia um pouquinho. Enfim, aí voltando aqui para o Rio, aí eu entrei para psicologia, agora já estou aí, ano que vem, já me formando. E aí a gente começou a construir, né? Tem nossas empresas. E aí eu falei, agora eu preciso ajudar pessoas. Como eu vou fazer isso? Aí eu tenho que melhorar a minha parte de tecnologia de divulgação de Instagram, porque eu acabei de perder ele. Aí eu tive que fazer um novo agora. Caramba. Esse negócio de 2 etapas, de código 2 etapas. eu acabei Muitas esquecendo. pessoas estão perdendo contas no Google por isso aí. Por conta disso, né? Pois é. Falta de informação. Aí agora eu tenho que aprender isso. E aí eu falei assim, caramba. E aí eu comecei a divulgar. Só que assim, o boca a boca, É. as pessoas começam a me procurar no boca a boca. Eu falei assim, tá. Aí eu atendo essas pessoas, um pouco de tempo que eu tenho. Aí eu escrevi o livro, fui para São Paulo, fui para Alphaville, lancei lá. Não sei como eles me encontraram, mas me encontraram. Que legal. Deus é bom, meu filho. Fui para lá, voltei. Já estou com uma outra proposta para escrever o meu solo agora, né? O meu individual. Aí eu falei assim, eu vou fazer também. Uma coisa de cada vez. Então, assim, você vê que quando você muda a sua mentalidade, tudo começa, né? A girar. Tudo na tua vida começa. A gente fala dos pilares, né? Eu sempre chamo de tripé, né? Então, a gente tem que estar assim. Né? Quando um é abalado, os outros também são. Então, assim, é o financeiro, né? O emocional. E eu também falo muito do espiritual, porque eu tenho os meus princípios e valores, né, cristãos. Então, eu pego muito aquilo e aplico. Provérbios é maravilhoso, né? Não empreste. Se for emprestar, então é melhor dar. Aí eu já fico assim, olha aí, olha assim, isso é um ensinamento. É o seu ensinamento. Então, com isso, eu fui vendo, e aí eu falei, nossa, onde eu tô? Tem coisas que eu nem lembro lá atrás. Tem coisas que eu nem lembro. Então, eu falei assim, gente, eu preciso continuar. E agora eu tô vindo aí com algumas melhorias, né? Tô esperando só finalizar mesmo, porque a psicologia também te deixa um pouco limitada, porque você tem um conselho, você tem que ter uma ética e tudo isso. E aí, só que eu não quero clinicar. Eu não quero clinicar. Eu quero fazer palestras. Eu quero trazer esse conhecimento para mais pessoas. Né? Estruturar algo que seja no profundo com elas. Que elas também, porque hoje a gente está vendo na saúde mental as pessoas pegar um rótulo e falar, eu tenho isso, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, e todo mundo tem ansiedade. TDAH. Nossa, nem falo. Virou Porque modinha. assim, para você entrar na patologia, para você entrar no DSM, você tem que ter ali as características, né? E não é uma ou duas, que todo mundo tem alguma coisa de patologia. E ansiedade todo mundo tem. Ela exacerbada, claro, ela vai virar uma patologia. Então, assim, as pessoas têm muito disso. E eu quero muito ajudar pessoas a se construir, né, sabe, novamente, desconstruir, se construir. Eu quero ajudar pessoas a resgatar o melhor delas. Muito bom. Sabe? E empresarial também, porque eu sou meu pai desde pequeno. Eu quebrava cacau, porque a gente tinha esse negócio de cacau lá, e então ele já me pagava por isso.
Então, eu pegava dinheiro muito cedo. Mesmo ele passando a perna em mim, Uhum. meu pai era terrível. Ainda era dinheiro, né? Era seu dinheiro. Então, assim, ele pegava me dava cabrito, vendia os cabritos. Me dava égua, vendia a égua. Me dava boi, vendia o boi. Então, mas assim, o tempo todo, eu tinha dinheiro na mão, desde pequena, mesmo que eu não comprava nada. Eu estava na fazenda, então não comprava nada. Mas mesmo assim, eu aprendi a lidar com isso ali. Então, assim, essa foi uma trajetória da minha vida que foi me construindo. Claro, tem mais coisa, mas tá ótimo. Porque é muita coisa. Camila, pode começar. Não, até acompanhando essa questão que ela tá falando sobre ela não querer ir para a parte clínica da área dela, mas ir para a parte de palestra, você vê que ela já tem uma das principais características que eu enxergo no empreendedorismo, que é a conexão com pessoas. Eu acho que eu, desde de novinha, né, eu acho que eu sempre fui empreendedora, desde quando eu era adolescente, porque meu avô, eu fui criada pelos meus avós, meu avô era militar, e o meu avô, ele sempre me treinou para viver independente de casamento. Meu avô, ele era aquele militar das antigas, que queria me passar todo o conhecimento dele. Ele era aquele homem de poucas palavras. Então, Muitas atitudes, né? E quando meu avô abria a boca para falar alguma coisa comigo séria, eu ficava muito atenta, mesmo sendo muito pequenininha. E aí, uma das coisas que meu avô falou para mim, que eu sempre carreguei para minha vida inteira, os exemplos estão aí. Era a frase que meu avô mais usava para dialogar comigo. Quando eu passei a ter um pouco mais de entendimento, já fiquei mais mocinha, onde eu tinha que começar a tomar minhas próprias decisões, ele dizia: toda vez que você tiver que tomar uma decisão na sua vida, não se esqueça de olhar os exemplos que estão ao seu redor. E meu avô era um cara muito sábio, então eu sempre dava muito valor, né, aos ensinamentos dele. E com isso, eu vi muitas pessoas, inclusive na minha própria família, crescerem e tá sempre preocupadas em seguir aquele padrão da sociedade de namorar, noivar e casar, e nunca tinham curtido uma viagem legal. Eu via meus amigos sempre fazerem uma viagem maneira, mas era muito cara, para mim era algo muito inacessível, e eu queria viver fora daquele padrão, né, construído. E eu comecei a ganhar dinheiro muito novinha para ajudar o meu avô. O salário de um policial militar não era lá essas coisas. Então, a minha avó, ela trabalhava com buffet. E a empadinha da minha avó era a melhor empadinha da cidade. Era famosíssima. E aí, para eu chegar ao final de semana e poder sair com minhas amigas, ir pro baile da cidade, na época era Castelo das Pedras, ou ir pra Micareta do Mauá, minha avó me fazia a semana inteira entregar quentinha. Minha avó me fazia ajudar ela com as empadinhas, com as encomendas de doce salgado das festas. E aí, chegava o final de semana, ela ia lá e me dava 50, 100 reais pra eu curtir meu final de semana. E eu achava aquilo dinheiro pra caramba, gente. Sobrava. Gente, Nessa época era dinheiro. Gente, há uns 20 anos atrás. Era dinheiro. 20 anos atrás, eu 50 reais, 100 reais pra passar o final de semana, eu tava rica. Mas eu já tava ali suando a semana inteira para ganhar aquele dinheirinho. Meu avô me dava R$2 de merenda todo dia, que eu conseguia comer um salgado e um suco. Eu ficava a manhã inteira no colégio sem comer o salgado e o suco para juntar aquele dinheiro. E aí, o meu primeiro emprego, eu tinha uns 18 anos, tinha acabado de terminar o 2º grau. Foi com venda de planos de saúde. Que eu não demorei mesezinho, gente. Eu pegava o Palmeiras... o rapaz o dono, né, do escritório de plano de saúde falou assim pra mim: Camila, todo mundo corre de vender plano de saúde lá no Salgueiro. Pra lá que eu... Mas lá você vai vender você vai ganhar prêmio aqui todo mês, porque lá você vende aqueles planos de saúde bem baratinho, mas você vende em muita quantidade. Então você vai sempre bater meta e ganhar prêmio. O quê? Eu pegava o ônibus Palmeiras, descia lá no ponto final do Salgueiro. Não tinha chão lá no Salgueiro, né? Antigamente era barro. E aí eu batia de porta em porta, oferecendo aquele planinho baratinho. Falava: nossa, mas e se sua filha precisar de uma emergência? Esse planinho aqui é R$30. Se você pegar, você vai descer lá na porta do... E vendia tudo, batia o prêmio. Dali,
eu fui convidada para trabalhar numa agência de carros no centro de na Parada 40. E era para substituir uma gestante que ia ter neném, eles iam ficar sem secretária para trabalhar na parte administrativa. E aí eu entrei para cobrir licença maternidade dessa gestante e nunca mais eu saí de automóveis. Dali eu fui trabalhar na Fiat como vendedora de prospecção. Depois eu fui para a Renault do Brasil e assim sucessivamente eu fiquei em automóvel. Hoje eu fiquei em automóvel pelo menos uns 17 anos da minha vida. Caramba. Eu nunca mais fiz outra coisa na minha vida sem ser vender automóveis. Mas uma coisa que sempre me acompanhou durante a minha carreira foi o meu primeiro patrão, o seu Luiz Alberto. Ele falou assim para mim um dia: Camila, você só tem... eu tinha acho que 19 anos. Você só tem 19 anos de idade. Você hoje está fazendo aniversário junto com minha agência. Caraca. E eu tenho uma coisa para te falar que eu tô te vendo como uma filha. Uhum. Se eu tivesse vivido tudo que eu não vivi a minha vida inteira por conta do meu trabalho, mesmo que eu não tivesse construído o patrimônio que eu construí hoje, eu teria sido muito mais feliz. Trabalhe para viver, não para morrer. E aí, aquilo me marcou muito, porque ao mesmo tempo que eu tinha aquela vaidade, aquela coisa de querer ter dinheiro para fazer viagens, ter meu primeiro carro, conquistar minha casa própria, eu também tinha muito aquela preocupação em mente, porque eu enxergava nele, nesse meu primeiro patrão, o meu avô. Um exemplo, né? Era um exemplo. Eram pessoas sábias, pessoas que já tinham vivido muito. E vinha sempre aquela frase do meu avô: os exemplos estão aí. Os exemplos estão aí. A minha vida inteira eu procurei me espelhar em pessoas que conquistaram as coisas. Me espelhar em pessoas que faziam aquilo que eu queria viver. Então... durante todo o período de automóvel, eu trabalhei com... Era um dinheiro, assim, rápido, né? Automóvel, você vendia sonhos e, ao mesmo tempo, você ganhava dinheiro a curto prazo. A venda é uma coisa muito viciante. Quanto mais você vende, mais você vê dinheiro entrando, mais vai te estimulando. Mas nem a venda, é o Pix. Na época não era Pix. Aquela mensagem Pix recebido com sucesso. Mas você não tá Chega, entendendo. nossa. Na época que eu trabalhava assim, com automóvel, era em espécie. Era espécie. Era Não, espécie. não dá, não. Eu saía eu nova, com 20 anos de idade, com 3 mil no bolso, só malote, e eu chegava na faculdade, no colégio, na faculdade, com uma lote de 3 mil, 4 mil no bolso, que tinha vendido um carro, que tinha... E aquilo ali, pra mim, eu tava rica. Só que você muito nova, muito imatura, ganhando muito dinheiro. Guardou alguma coisa? Eu sempre fui meia pão dura quando eu era nova. Então eu guardava e foi onde eu comprei meu primeiro carro. Eu com 23, 24 anos, eu tive meu primeiro carro, um CrossFox. Imagina, você com 20 e poucos anos com um CrossFox novo, na garagem, ganhando bem. E aí chega um determinado momento da sua vida, né? Que você começa a se questionar qual o propósito do que você está fazendo. Porque eu via muito dinheiro, mas eu também não conseguia desfrutar muito, tirando essas conquistas materiais de carro. Exemplo, domingo eu tinha que participar de feirão. Segunda eu tinha que estar na loja às 7 horas da manhã. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vinha dinheiro entrar, eu não vivia o dinheiro. Foi o que o seu patrão falou. Exatamente. Viver, Então, tem que tá vivo. Mas o que é a diferença entre a parte de você fazer esse dinheiro e, entre aspas, não ter vida e você, de fato, viver? Tô dizendo o que você via de diferente? Por que você não estava vivendo? porque eu era contratada por CLT.
E quando você é contratada por CLT, você tem um contrato de exclusividade. Nesse contrato, você é obrigado a cumprir carga horária, você é obrigado a seguir regras da empresa que você, se você descumprir, você é mandado embora. Não, sim, mas você estava dizendo com relação a. Você está dizendo, então, com relação a ser CLT, não Sim. o trabalhar muito. Sim, né? Quando você é CLT, você trabalha muito. E é o Você- seu dia todo. E é o seu dia também, todo. mas você não tem a Você liberdade. eu recebia, Quando me eu saía da loja com o telefone na mão e patrão ligando, querendo saber se aquela venda foi feita ou não. Cliente ligando para saber se seu carro ia ser entregue no dia seguinte, que horas. Às vezes você falava assim pro cliente, olha, eu vou te entregar seu carro amanhã, meio-dia, 7 horas da manhã, o cara tava na loja querendo saber por que você ainda não chegou. Então, assim, a última empresa que eu trabalhei, eu tinha que fazer, fora os cursos que você tem que fazer pelas empresas, a última empresa que eu trabalhei, eu tinha que pegar o avião e ir para BH fazer um curso pelo banco, porque vender carro não é só você fazer a venda da chave do carro pro cliente, tchau, Tem que saber parabéns tudo. pela compra. Você tem que passar a ficha, você tem que fazer test drive, você tem que atender a necessidade daquele cliente, você tem que criar uma conexão com o cliente, e aí você tem que passar a ficha, você é correspondente bancário, você tem que aprovar o crédito. Se o crédito for recusado, você tem que saber como que você vai passar aquilo para a pessoa, que ela não vai comprar o sonho dela. Além de tudo, ainda tem a parte emocional. Você tem que entregar o carro e no dia seguinte você tem que estar às 7 horas da manhã na loja para abrir a loja e arrumar o pátio. E rezar pra não dar nenhum problema no carro. E orar para não dar nenhum problema no carro, para ele não estar te ligando no dia seguinte dizendo que a caixa de embreagem. E é isso. Então, assim, trabalhar com automóvel era muito bom. Trabalhar com automóvel era assim, era adrenalina, era ir buscar carro, enfim, era algo muito estimulante. Você via muito dinheiro, mas você não desfrutava. Eu, na última empresa que eu trabalhei, eu almoçava dentro do carro, porque não dava tempo de almoçar. Eu tinha que sair à noite da loja, pegar o avião, fazer um curso, no dia seguinte voltar no mesmo dia para no dia seguinte estar na loja. E domingo eu estava em feirão, para segunda-feira estar na loja. Então, assim, a CLT, eu agradeço muito a Deus as portas que Deus abriu para mim, mas chega um determinado momento que você já começa a se questionar até onde aquilo ali tá valendo a pena. Você tá trabalhando para você viver? Domingo, você podendo estar no almoço em família? E aí eu comecei a orar, eu falei, Jesus, me ensina uma profissão. Falei, Deus, eu não aguento mais trabalhar para viver a história dos outros. Eu não aguento mais ser personagem da história de alguém. Eu quero ser dona da minha própria história. E aí eu orei. Eu era cliente de um estúdio de unhas, de gel, aqui em Niterói. E aí a gente faz aquela pergunta que toda pessoa que quer empreender sempre faz, né? Mas assim... Como quem não quer nada. Quantas unhas você faz aqui por dia? Aí a dona do estúdio, eu faço tantas unhas. Aí você vai ali, pega o celular. Pesquisa de 160 vezes 10. Quê? Ela ganha tira aí uma média de R$2.000 Por dia? Falei, oi? Então, eu tenho bem curiosidade em fazer seu curso de unhas. Aí ela olha pra mim, você fazer curso dessa técnica? Eu falei, por que não? Fiz o curso, me aperfeiçoei. Aí chamei a regional da empresa que eu trabalhava e falei assim, eu queria conversar com você, Rita, que eu queria pedir demissão. Oi? Aí ela falou assim, eu já tinha parado 2 vezes no hospital com crise de estafa, de carga horária. Famoso burnout. E aí se você fala assim, tô precisando de uma licença, ou tô com atestado médico, não tem problema não, meu amor. Se você não bater sua meta, você é mandado embora. Tá de boa. Você não é insubstituível. E aí você ficava naquele ciclo vicioso com medo, né? Sim. A pressão psicológica, E aí eu né? falei, Muito. tô pedindo pra sair. Aí ela, não tô entendendo. Você vai largar sua carreira pelo quê? Eu falei, aprendi uma técnica de alongamento de unhas e você manicure. Ela, o quê? Você vai largar sua carreira de 15, 17 anos de automóvel pra ser manicure? Eu falei, não. Gente, o mundo a área da beleza, ela é tão rica, que eu
enxerguei as coisas lá na frente. É uma profissão que você pode abrir um salão de beleza, você pode dar curso, eu posso pegar todas as dores. Hoje eu tenho 2 CNPJs, um de atendimento e um de cursos e consultoria. Então é uma área que você pode dar curso, você pode pegar suas dores, tudo que você passou na sua trajetória e você vender consultoria. Eu tenho alunas hoje que marcam reuniões comigo para Desabafar. tirar dúvidas de problemas que elas não conseguem resolver porque elas nunca estiveram no lugar que eu já estive do outro lado da mesa, que foi como cliente. Então, assim, é uma área que ela tem uma expansão tão grande que eu não sei como que eu falava, gente, como que eu não pensei nisso antes? Então, assim, hoje eu literalmente, quando eu larguei a CLT para viver o meu propósito, eu enfrentei muitos desafios, enfrentei. Exemplo, eu saí de uma área onde eu cheguei a trabalhar só eu de mulher, com 50 homens no pátio. Então eu cresci... Como que era isso? Desafiador, porque eu tinha que, como mulher, me posicionar o tempo inteiro, né? Posicionamento. E o mais legal de tudo é que os homens que trabalharam comigo sempre me respeitaram muito. Óbvio, sempre tem uma piadinha daqui, outra ali, aquela coisa de homem que não sai da 5ª série, mas é natural. Eu sempre precisei falar sempre bem agressiva em determinados momentos, me posicionar, porque às vezes o cara achava que porque ele era... E eu muito novinha, muito homem já velho, já cascudo, às vezes não aceitava ter perdido a venda pra você que era nova, mas assim, sempre foi muito gratificante. E aí o meu maior desafio em largar a CLT e empreender na área da beleza foi eu sair de um ambiente onde eu só lidava com homens para ir para um ambiente oposto, que era lidar só com mulheres. Sim. Isso foi o meu maior desafio. Por quê? Porque o pensamento de homem e de mulher é totalmente diferente. Sim. Gente, eu chegava às vezes... Às vezes eu chegava com um problema com um namoradinho no pátio. Aí vinha o homem com pensamento de homem dar um tipo de consciência. Poxa, Camila, esse cara é um otário. Não, Pô, Você merece coisa melhor. Pô, Camila, outro. qual é? Você trabalha pra caraca aqui, tem seu dinheiro, fica dando corda pra vacilão. Não. Aí hoje, na área da beleza, amiga, tem outro aqui rápido. Então, assim, foi bem desafiador. opostos, né? Isso aí é só um exemplo, assim, Eu descontraído. trabalhei com homens de estaleiros. Mas trabalhar com homens é a parte que eu mais sinto falta. Eu sempre gostei É uma muito de facilidade, trabalhar. né? É muito, gente. Mas eu vou te falar... É menos... Então, Menos julgamento. Então, mas aí que tá. É uma coisa diferente. Hoje, a minha vida inteira, trabalhei muito mais com homens, tirando a parte de quando eu trabalhei numa startup, onde eu acabei contratando mulheres, e aí eu comecei a trabalhar mais com mulheres. Mas foi por um período de aproximadamente 1 ano. E agora, praticamente, por causa do projeto, né, do Leste, hoje eu lido mais com mulheres, lido pouquíssimo com homens, por causa do meu outro trabalho, mas por incrível que pareça, ainda são mulheres ainda do meu antigo trabalho, do meu antigo não, né? Do meu trabalho principal ainda. Mas é engraçado porque essa parte que vocês estão dizendo, trabalhar com homens, eu que sou homem, também, de certa forma, desafiador, porque existe um outro tipo de disputa. Que é uma o lado disputa, oposto, né? é uma disputa diferente de vocês, mas tem uma disputa de quando é homem e homem. E a vantagem de trabalhar, no caso, homens e mulheres, mulheres e homens, é porque quando existe o respeito ali, de que principalmente eu não vou tentar pegar o seu lugar, você não vai tentar pegar o meu lugar, eu respeito. Na minha opinião, né? Eu acho super tranquilo trabalhar e lidar. A única diferença é que assim, vocês são bem mais detalhistas e o homem costuma ser mais objetivo.
Mas aí, isso daí a gente acaba se complementando Exato. com relação a isso. Porque o que vocês estavam dizendo sobre tentar buscar mais a perfeição, então eu sou o lado hoje que já... Bora, não fica procurando perfeição não, vambora. E E é o que a aí, gente são mais precisa, às práticos. vezes, Sim. né? vambora. E o outro lado é, não, vamos tentar fazer de... Não, dá pra melhorar. Calma, não precisa ser tão rápido também não. Vamos tentar melhorar só um pouquinho. Sim. Pelo menos, para poder ficar bonito. Tá? E quando eu falo sobre o empreendedorismo feminino, o empreendedorismo feminino é um outro tipo de empreendedorismo. Tem gente que aí já leva para o lado polêmico e tal. Não. É um outro tipo de empreendedorismo. Não é o empreendedorismo convencional. E eu vou mostrar para vocês por quê. Por causa de uma frase, tá? De um tipo de situação ou de um tipo de método que vocês têm, que vocês não vão ver homem utilizando esse método. Sabe qual é? Atendimento humanizado. Ah, sim. Vocês já viram isso em algum perfil, em alguma empresa de homens? Já vi em perfil. Mas... de homens? é, de homem advogados. dizer advogado porque copiou. tá copiando. Mas eu não sei se de fato ele tem um atendimento acolhedor e personalizado, vamos Não, dizer. sim. Humanizado. Não, né? humanizado. humanizado. Ele pode colocar porque ficou na moda esse, até mesmo para colocar. Mas vocês já viram no geral, atendimento humanizado em empresas masculinas? Não. Porque isso é uma característica específica Da do empreendedorismo feminino, Sim. da mulher. Então é um novo tipo de empreendedorismo, um novo método, e que tem gente que às vezes acha, as mulheres estão evoluindo, tal, não sei, mas vai chegar uma hora, principalmente as pessoas um pouco mais conservadoras, que dizem que às vezes isso daí vai chegar uma hora que vai retroceder. Não, eu acho que é completamente ao contrário, tá? Eu acho que só está também acho. crescendo Eu acho Tendência e é a evoluir. tendência é completamente ao contrário. Ninguém É para vocês mais de a fato, gente. tomarem conta da parte corporativa, que já tomam parte, Se posicionar, né? que já se posicionam, e os homens não. Então vai completamente inverter. Não sei o que vocês acham disso, mas eu acredito e aí acabei eu te acho que já- interrompendo. Não, eu também acredito. Eu acho que já tá tendência- acontecendo. Sim. Ainda tá muito difícil, muito lá embaixo, mas tá acontecendo. As mulheres estão começando a mostrar que a gente pode e que a gente tem muito espaço no mercado, muito. E assim, o espaço de qualidade. A Isso. gente faz as coisas muito bem, muito. Exatamente pelo detalhe, pelas coisas assim muito de fato detalhistas, né, de que o homem às vezes não percebe, né? Vocês também têm um trabalho ótimo, obviamente, mas a gente vem com esse um outro aspecto que você acabou de falar que não é muito do homem, né? Que são os detalhes, enfim, que é esse lado mais humanizado nosso. Sabe um sabe? termo que gostam de utilizar? E aí eu vou explicar para vocês o porquê que não tem nada a ver. Eu acho errado utilizar esse termo. A mulher, quando ela hoje é por ser empresária, está muito no corporativo. Aí falam que às vezes a mulher, por tomar decisões mais assertivas, aí colocam que ela tem uma energia mais masculina. Não, eu discordo com relação Foi a um dos isso. desafios que eu enfrentei quando eu fiz a transição da CLT, onde eu trabalhava nesse ambiente masculino, e fui pro feminino. Sim, mas você sabe por que eu tô te falando que é errado? Não existe isso de energia masculina e feminina, porque até na década de 90 começaram a se falar sobre empreendedorismo feminino. Nem foi aqui no Brasil. Sabe quando que no Brasil começou a se falar sobre empreendedorismo feminino? 2015. 2015, não tem muito tempo. 10 anos. Se fala. E todas as atitudes, vocês que são empresárias hoje, vocês sabem que empreender não é fácil. São decisões que nós temos que tomar, que outras pessoas que estão do outro lado chamam a gente de quê? De frio, de arrogante, de insensível, isso, de prepotente. E antes, quando eram só os homens empreendendo,
quem tinha que tomar essas decisões, quem era? Acabava sendo os homens. Então, por isso que tentam espelhar disso. Isso é uma energia masculina? Não, essa é uma energia de empreendedor. Isso é uma energia de que você tem que tomar decisões, onde você acaba passando a ser uma pessoa mais racional, que é uma coisa que, para vocês que sempre tiveram um lado mais emocional, é mais difícil, até mesmo porque é mais recente. Né? É mais recente esse tipo de atitude e que vocês acabaram tendo que assumir e tomar, né? De tipo, ter que demitir pessoas, ter que olhar os números ao invés de olhar a parte mais humanizada da coisa. Por quê? Porque tem números ali, e aí você fica calculando. Enfim, acho que eu não acabei falando. Eu acredito muito que uma das maiores características do empreendedorismo é a capacidade que nós temos de estar dispostos a aprender todos os dias. O empreendedorismo, para mim, é sinônimo de aprendizado. Sim. Hoje, o empreendedor mais bem-sucedido, na minha concepção, é o empreendedor que entende que ele não sabe tudo. Sim. E que quando ele forma uma equipe de profissionais para servirem a empresa dele, ele tem que entender que aquela galera que está na linha de frente é o o mais importante. A galera é o combustível da empresa dele. E é esse combustível que ele tem que estar sempre atento a ouvir. Sim. Eu lembro que uma experiência que eu tive disso, né? Em ser linha de frente de alguém, foi um dono de loja que já tinha trabalhado com automóveis, mas tinha muitos anos. E ele resolveu voltar para o ramo e me fez o convite. Camila, vem trabalhar na minha loja. Poxa, eu gosto da sua energia, eu gosto da sua... Eu falei, enfim, aceitei. E aí, ele, muito longe desse mercado há muito tempo, ele entrou na visão de colocar um padrão de estoque que era diferente do padrão dos outros lojistas do shopping. Era um shopping do automóvel. E aí, eu falei assim, aí passou o primeiro mês, passou o segundo, as vendas nada. Eu virei para ele e falei assim, olha, deixa eu te conversar com você uma coisa. Eu tô vendo que você tá colocando um estoque com um valor muito alto. É um padrão de carro que não pede pro público daqui. O público que entra aqui para comprar um seminovo é um público que quer um carro de até um valor X. E você tá com um perfil de carro de quem compra um carro desse já vai diretamente para Barra ou vai lá para Niterói. Não é público para cá. Camila, ele falava assim, Camila, eu tô aqui para vender uma animale. Vou falar de roupa, porque você é mulher, gosta de roupa cara, já sabe que as lojas de roupa... Tô aqui para vender uma animale. Aí eu falei assim, tá, meu amor, mas deixa eu te falar uma coisa, não desmerecendo a Rua da Feira de Alcântara, pelo amor de Deus, eu tô falando de questão de público-alvo, tá? A pessoa, você não exato. tem como querer vender animal, eu entendo que você quer vender uma animal porque você tá pensando na rentabilidade. Você não tá pensando no giro. Só que o cara que quer vender uma animale, ele vai botar na loja da animale em Caraí. Não vai botar na Rua da Feira de Alcântara. Porque ele sabe que na Rua da Feira de Alcântara esse padrão de roupa não vai vender. Não tem público, né? Então você tá colocando um padrão de loja que aqui não vai dar certo. E ele não tinha aquela capacidade de ouvir quem estava na linha de frente, ele não tinha capacidade de entender, porque ele achava que porque ele era o dono da loja, ele sabia de tudo e não precisava aprender nada. Ego, né? A loja dele não durou um ano. É o orgulho. A loja dele não durou um ano. Não durou um ano. E aí eu fui obrigada com 3 meses a virar... Normalmente no mundo do automóvel, quem já trabalhou com isso, ou qualquer outra área de venda sabe. 3 meses não vendeu nada, a empresa te manda embora. Período de Lá foi ao experiência. contrário. 3 meses, ele que tava em experiência comigo, eu virei pra ele e falei assim, tô indo embora, obrigada. Não tem jeito. E para você colocar isso na sua nova... Como foi a tua transição para colocar na sua nova profissão? Isso é o tal do que meu avô sempre falava para mim, os exemplos estão aí. Esse foi um exemplo que eu tive ao longo da minha carreira, que hoje eu trago para minha empresa, onde eu formo uma equipe, e eu procuro escutar quem está na linha de frente,
lidando diretamente com o cliente. Uhum. Os problemas que chegam para você é o que vai fazer você evoluir na sua empresa. Verdade. O funcionário que chega para você hoje e você pergunta assim, e aí, como é que tá o atendimento lá embaixo? Fala assim, não, tá tudo ótimo. Nunca tá tudo ótimo. Nunca. Nunca tá tudo ótimo. Se o cara chega para você e fala que tá tudo ótimo, Já pode mandar perguntar. aquele cara embora, ele não é colaborador. Ele é só um funcionário, ele não é colaborador. Hoje, para trabalhar na minha empresa e fazer dar certo, eu tenho que ter colaborador. Eu tenho que ter aquele cara que tem os problemas e traz os problemas para mim. Uhum. E eu tenho que estar disposta a ouvir o problema e escutar dele qual a solução que ele enxergaria para resolver aquilo. E ao mesmo tempo ter o discernimento de entender que aquele colaborador pode estar só tentando atrapalhar alguém, como acontece no empreendedorismo, em empresa, CLT, ou que ele está querendo realmente fazer um bem ali. Exatamente. empresa. Hoje, o maior sinônimo de fracasso numa empresa que não vai durar nenhum ano, é justamente o dono da empresa achar que ele não precisa aprender mais nada, que ele já sabe tudo. Já chegou no nível. falido. Tá falido. Isso aí é arrogância, né? Tá falido. E é isso. E hoje, graças a Deus, eu tendo essas duas empresas, hoje eu vendo consultoria. Hoje eu não só mais faço hoje minha carteira de cliente já é fechada. Eu já nem recebo mais clientes novas. E hoje eu tô direcionada mais para curso, consultoria e formando equipes. E é isso. Hoje eu tenho minha liberdade. Hoje eu vou pra praia segunda-feira. Hoje é segunda, não é? Hoje é Hoje eu já fui pra praia de manhã, se você olhar meu story, tá lá minha corridinha em Itacoatiara. Hoje eu posso domingo estar nos almoços em família. Hoje eu tenho a oportunidade de tirar férias uma vez no ano, gente. Tempo de qualidade. Né? Hoje eu tenho Exato. tempo de qualidade. Hoje eu trabalho pra viver. Hoje eu não trabalho pra morrer. Então eu passei a minha vida inteira buscando por uma coisa que eu hoje, com 37 anos de idade, eu vivo. Uhum. E isso é a maior gratificação que eu tenho, o maior sinônimo de Para sucesso. qualquer ser humano, né? Muito, Em qualquer área. muito bom. Agora, Thalita. Sou eu. Meu nome é Thalita, sou advogada especialista em direito de família e autismo. O empreendedorismo me escolheu, na verdade. Eu trabalhei em escritório desde quando eu pensei em fazer o direito. Eu trabalhava em loja, eu também comecei a trabalhar desde muito cedo, como a maioria. E venho de uma família humilde, minha mãe e meu pai sempre trabalharam muito. E a minha irmã mais velha, ela estudava para concurso. Assim, eu falo para ela que hoje ela também é advogada, ela se formou depois de mim. Mas eu falo que ela, para mim, foi minha referência, assim, para estudar, né? A gente que vem de família mais humilde, né? Que vê nossos pais ali trabalhando todos os dias para poder nos dar o básico, mas bem dado, é algo muito inspirador e raro, né? Porque eu falo que eu me inspiro na minha mãe, principalmente todos os dias. Ela, para mim, é a mulher mais forte que tem no mundo. E aí... eu sempre tive um senso de justiça também. Eu falava que eu era a defensora dos fracos e oprimidos, sabe? Eu não podia ver uma injustiça que eu queria ir ali e falar assim, o que vocês estão fazendo com fulano? Não pode. Enfim, ontem saindo do meu prédio, meu porteiro, olha lá, confusão. É confusão dos entregadores. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Enfim, e aí eu escolhi o direito e eu tive uma amiga também que me ajudou muito, que eu sempre falo pra ela que eu sou muito grata, né? Ela me ajudou a conseguir uma bolsa na faculdade, na La Salle, onde eu me formei. E na época que eu estudei, eu me formei em 2017, né? Então eu entrei na faculdade em 2012. Ela estava praticamente no início ainda do curso de direito, tinham, sei lá, mas a minha devia ser uma quinta, sexta turma, não lembro. E tava no início a faculdade. Hoje a faculdade deve ser quase impossível de você conseguir uma bolsa lá. Mas na época ainda não era tão difícil. E ela me ajudou a conseguir a bolsa. Só que assim, eu fui na esperança de conseguir 100%. Na minha cabeça eu tinha tudo para conseguir 100% de bolsa. Porque pagar, na época, era R$700, né? Hoje você pagar R$700 na faculdade é um preço ok. Naquela época, em 2012... Era muito Não, dinheiro. né? E aí a gente conseguiu só 50%. Eu consegui 50%. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer? E eu cismei. Eu falei, gente, eu preciso estudar nessa faculdade.
E aí eu conversei com meus pais, enfim, meu pai falou, eu vou me chamar de Tchaka. Tchaka, eu vou pagar essa faculdade, vamos fazer o seguinte, eu pago metade, você paga metade, a gente vai tentando. E aí, na época, eu ainda trabalhava em loja, no Plaza, e eu lembro que, assim, no meu primeiro período, uma colega postou no Instagram, na época nem era Instagram ainda, não lembro, enfim, que estava precisando de uma secretária no prédio onde ela trabalhava, no escritório de advocacia. Aí eu falei, opa, é isso, eu quero. Aí eu fui, mandei o currículo, fiz a minha entrevista. Na época eram 2 advogadas e um contador. E eu comecei a ver a rotina delas, né, de trabalho. E, óbvio, uma realidade totalmente diferente da minha. Totalmente. Pessoas que vieram com uma outra base familiar, né? E eu não digo educação, não, eu digo financeira. Então, assim, eu comecei a ver, falei assim, gente, é isso que eu quero. Mas eu nunca, na minha vida, imaginei em advogar, ser a dona, né, do meu próprio negócio, ser uma empresária, enfim. Eu sempre achei que eu fosse ficar sendo aquela advogada de escritório, né? Sempre sendo uma CLT. E depois que eu me formei, enfim, eu saí desse escritório depois de 9 anos. Saí desse escritório, consegui sair, porque é muito difícil quando você cria um laço, né? Ali eu não tinha nem só um laço profissional, tinha um laço afetivo mesmo. Né? Tanto que eu encontro com elas até hoje, eu adoro. Apesar dos apesares, porque nem todo lugar é perfeito, né? E eu fui para um outro escritório maior. Gente, é surreal. É literalmente jogado na cova dos leões, porque é outro tipo de tratamento, é você chegar de convivência. Não tem esse acolhimento que você acha. Nenhum. Meu aniversário, mal parabéns você ganha. Mal parabéns você ganha, sabe? Almoço todo mundo junto, impossível. Não, todo mundo comendo, quando come rápido, trabalhar. Enfim, eu entrei com um propósito ali, tive promessas que não foram cumpridas, até que chegou no momento, eu falei assim, não, a burnout, tive um assédio moral vindo de uma outra mulher, e eu virei e falei assim, não quero mais isso pra minha vida. Que é muito comum em empresa grande. Muito. E, enfim, levei pro meu superior, nada foi feito. Eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu tava acabando comigo. Eu literalmente, eu comecei a ver as minhas fotos e falei, gente, depois que eu entrei nesse escritório aqui, eu envelheci uns 10 anos. É a mesma sensação que eu tinha quando eu trabalhava em concessionária. Assim, Parece que surreal. sua vida virou aquilo ali. Você não tem mais vida. Exato. Saía 9 da manhã, né? Quer dizer, chegava 9, né? Então, eu tinha que sair de casa 7 da manhã, 7 e pouca. E chegava em casa 8 e pouca da noite. Então, assim, era literalmente, não tinha forças para estudar, não tinha forças para tentar fazer algo por mim. Malhar era muito raro. A última empresa, assim, licença até te cortando, para você ter ideia, a última empresa grande que eu trabalhei, que foi onde eu decidi sair da CLT, eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, onde foram cadastrar meu ponto, que foi a pergunta que você fez aquela hora sobre por que você define tanto a questão do trabalhar com vendas e ganhar muito a não viver? Eu lembro que uma coisa que marcou muito minha cabeça foi quando ele foi cadastrar minha digital, gerente de loja, que quando ele terminou de cadastrar minha digital no ponto, ele falou assim pra mim, parabéns, seja bem-vinda, você é a mais nova escrava do grupo Júlio Simões. Obrigada. Exatamente isso. E aí, eu via, ainda vejo, porque tem muita gente no meu Instagram, das pessoas saindo 10 horas da noite do escritório, postando como se aquilo ali fosse uma vitória. E eu falava, meu Deus, eu não aguento ter que sair 7 e pouca da noite daqui tarde, e chegar em casa e pensar em fazer... Enfim, isso não é qualidade de vida pra mim, não é. E aí eu procurei essa minha primeira chefe. Eu falei, olha, eu não tô aguentando, quero sair, eu tô com medo. E ela virou pra mim e falou assim, hoje você ganha quanto? Aí eu falei, tanto. Aí ela, vamos ver o que eu consigo fazer pra te ajudar. Você volta pra cá, você faz essas coisas. Enfim, dá pra você ganhar muito mais. Só o que você... Aí ela ainda falou assim, só o que você ganha de PL, Thalita, vai ser o que você vai ganhar mensalmente. E aí eu falei assim, meu Deus. Só que... Quando eu saí, eu falei assim, eu vou sair para voltar pro escritório.
não vou sair pra ir sozinha, caminhar sozinha como hoje eu tô caminhando. Né? Então eu saí com um pouco de conforto ali e segurança. Alívio, né? Que eu não tive. Não tive. Não foi nada do que me prometeu. Tentei algumas vezes. Na hora que eu vi que eu já tinha feito ali o caminho para sair do escritório, que acabei sendo mandada embora, eu virei e falei assim, meu Deus, agora eu tô sozinha. Eu falei, eu tô sozinha. E aí você se sente insegura, você se sente incapaz, você se sente tudo. Uma mistura de sentimentos, né? Muito. E aí foi nesse momento que eu fechei uma mentoria, que eu conheci pessoas maravilhosas. E aí eu fui em um evento que foi só de mulheres, que eu conheci muitas outras com histórias parecidas, não piores, né? Porque são histórias, mas histórias mais difíceis que a minha. E mulheres. Mulheres. Eu me apeguei assim, eu falei, meu Deus, é isso. É isso que eu quero. Eu lembro que eu saí do escritório 16 de julho do ano passado. E esse evento foi em julho ainda, foi no mesmo mês. Então, quando eu saí, foi o dia inteiro de evento. Quando eu saí desse evento, eu falei assim... Um dia anterior teve um evento da OAB que eu fui embora cedo. Eu falei, gente, é muita politicagem, não dá pra mim. Não dá. E aí, nesse dia seguinte que eu fui pra esse evento, que eu falei assim, ai, não tô afim, sabe? Vai ser a mesma coisa, que eu vi que foi diferente. Que teve escuta, que teve troca, que teve... Acolhimento. E eu falei assim, é isso que eu quero. É isso. E aí eu comecei a estudar, comecei a aprimorar. Eu tive e tenho muitas amigas que me dão forças. O meu marido, né, o Matheus, os meus pais. O meu pai, então, ele falou, Tchaka, você tá perdendo tempo nesse escritório, sai. O mundo é seu. Meu pai falou exatamente isso. Ele, eu não sei o que você tá perdendo tempo nesse escritório e não te valoriza. E aí eu falei assim, E aí eu decidi qual área que eu queria seguir, né? Porque entendi que quando você abre muito leque, você acaba não focando. Se perdendo. E aí eu falei assim, olha, eu tive uma experiência muito forte com direito de família no escritório onde eu trabalhei primeiro e o consumidor. Falei, é essa área que eu vou seguir. E aí, por, enfim, escolha da vida, uma oportunidade da vida, eu tive uma oportunidade de viver com uma criança autista, que é filha de um casal de amigos, assim, meus afiliados de casamento que eu amo, e que ela é minha inspiração total. Eu falei, não, eu vou me aprofundar sobre o autismo, eu vou começar a estudar, e são essas pessoas que eu também quero defender. E daqui a pouco levar mais o autismo voltado para o direito de família, né? E aí eu entrei em projeto social, enfim, entrei em várias coisas. E eu tô aqui fiz 1 ano, dia 16. Eu estou literalmente nessa caminhada sozinha, dando certo, muito. Enfrentando muitos desafios, mas tendo muitas conquistas. E eu conversei com uma amiga essa semana que eu falei assim, dinheiro é necessário. Eu não vou ser hipócrita de falar que dinheiro é consequência, é necessário. É a primeira coisa que a gente pensa na hora de largar nossa zona de conforto pra arriscar, né? Exato. A primeira coisa, porque a gente precisa. A gente precisa. É a continha de quantas unhas faz no dia. Exato, exatamente. E assim, você empreender é fazer conta todo dia. Não adianta. Eu abro lá minha planilha, tem mais tanto pra entrar, tem tanto pra sair, e é isso. Às vezes a conta não fecha, tem mês que fecha demais. Enfim, empreender é uma montanha-russa de sentimentos, né? E eu tenho pessoas do meu lado que me ajudam, né? O Matheus que me ajuda na parte mais de tecnologia. Eu tenho uma amiga contadora que me ajuda, né? Que a gente troca serviço. Eu tenho muitas outras amigas que hoje eu tenho, que são minhas parceiras, que a gente troca todos os dias. A gente se apoia. E eu trouxe a minha irmã também junto, né? Hoje a minha irmã também é advogada. Ela atua na área diferente da minha, então a gente se complementa. Vem cliente procurando a área dela, que é trabalhista, eu vou para ela, mesma coisa. Então, assim, a gente hoje formou literalmente uma comunidade, assim, sabe? De mulheres que têm o mesmo propósito e passam pela mesma coisa. Então, assim, a gente se ajuda, a gente se acolhe. E eu falo que é o diferencial, porque a pessoa que escolhe caminhar sozinho,
é muito solitário, gente. É muito triste. E é muito desafiador. E às vezes não consegue também. Não consegue, você não consegue, É. não consegue. Não tem Você como. tem uma pessoa ali que passa ou já passou pela mesma coisa do que você. E eu nem tô dizendo ser advogada também, mas ser uma empreendedora. Sim. Né? Tá aqui, ouvir a história de vocês e falar assim, caraca, é história de superação. Se elas conseguiram, eu também consigo. Sim, exato. Fulano também consegue. E eu falo hoje, eu falei, gente... e eu até falo um pouco com meus amigos, eu falei, sem querer ser um pouco de positividade tóxica, mas se a gente não for otimista, a gente não consegue, sabe, sair. Eu acho que é o primeiro pontapé, você ter otimismo. Você ter otimismo e ter a força de vontade de fazer diferente, né? Porque ainda é um ano que eu tô empreendendo e tá dando certo, eu fechei uma mentoria nova para poder me ajudar com essa parte mais de marketing, que é algo novo ainda pra gente, que a gente não aprendeu na faculdade, a gente não aprende Não Então, tem assim, isso, né? E tem É a coisas do vida. empreendedorismo que você só aprende vivendo. na base da Só. pancada, Só. vivendo e na prática do dia a dia. Exato, exato. E aí, enfim, com muitos projetos no bloco de notas para sair, muito trabalho. E aí, para finalizar, né, eu tava conversando com essa minha amiga e falei assim, olha, dinheiro é muito necessário, eu preciso, né? Todo mundo precisa. Mas hoje o meu público persona, o alvo, são mulheres, né? Eu, depois de conseguir ter um atendimento acolhedor, ouvir ali a dificuldade daquela mãe em buscar um direito do seu filho, né, que é uma pensão alimentícia, dela tá, assim, irredutível de não Mínimo, me né? contratar, porque, primeiro, me contratar vai mexer no orçamento dela, que já é reduzido, porque ela praticamente cuida de uma criança sozinha. E o medo de tudo, gente. É mãe com medo de perder guarda de filho por conta de pedido de pensão alimentícia. É algo que, pra mim, soa muito surreal, mas que é muito comum, né? As mães solos, elas têm medo de absolutamente tudo. Então, eu consegui entender essa vulnerabilidade da minha cliente e acolher de uma forma correta e ter uma mensagem depois pra mim, assim, muito obrigada, Thalita, eu vou conseguir continuar te pagando. A preocupação dela não é nem a pensão alimentícia, mas me pagar e me agradecer por ter feito o mínimo, bom trabalho. o básico, um bom trabalho, sabe? Eu falei pra ela, falei assim, é esse meu combustível. Eu falei, são pra essas pessoas que eu quero trabalhar. São essas as histórias que eu quero mudar, sabe? Então, assim, é isso que me motiva. A gente acorda desanimado, a gente tem que ficar... né? A gente tem que ficar montando, mirabolando coisas para poder, né, ter energia para seguir, mas no final, quando você vê que o seu trabalho ali, que a sua força de vontade, que o seu Gerou algo potencial na vida de alguém, né? faz todo sentido. Essa é um pouquinho da minha história. Agora vamos lá. Vamos. Bom, meu nome é Vanessa, né? Eu tenho 29 anos e escutando um pouco faço marketing, né? Eu tô no último ano, marketing digital, e escutando um pouco das histórias, né? Que é algo que eu descobri há pouco tempo. Essa conexão, escutar essa experiência e tirar algo bom dela, né? Porque a gente tem a mania de escutar a experiência, às vezes tirar coisa negativa disso tudo. Para eu me tornar uma pessoa positiva hoje, depois de tudo que eu passei, nossa, e ainda é difícil, né? Mas há um mês e meio para cá, o meu pensamento mudou muito, porque antes eu não tinha achado isso. Essa roda aqui, né, que eu encontrei, que eu fui num evento trabalhar para uma cliente minha e eu nunca tinha visto aquilo. 48 mulheres reunidas para falar sobre a sua experiência, sobre o seu trabalho, sobre como ela chegou ali, nunca tinha visto isso. Eu já estava trabalhando no marketing há uns 3 anos. Então, como assim? Eu fiquei assim, gente, eu não sabia se eu fazia as gravações, né, ou se eu escutava aquilo, né, porque aquilo serviu de alimento para mim. E eu falei, cara, eu já estava um pouco desanimada com algumas coisas, com alguns projetos que até eu mesmo fiz, que estava no papel. E eu falei, cara, por que não eu? Por que eu não posso estar ali falando a minha história, inspirando outras pessoas? Aquela mulher me inspirou com a história dela.
Por que eu não posso inspirar outras pessoas? E exatamente o que a gente está fazendo aqui. Eu tenho certeza que quando a gente sair daqui hoje, a sua história, assim, não que de vocês não tenha, que eu não tenha me conectado, mas a dela me trouxe muita coisa, porque eu vivi algo parecido, sabe? Então, é isso. A mim também. Né? E aí, no evento, quando eu fui, dia 14 da Leste, e eu falei, e acho que no dia eram 45 mulheres, ou quase isso, naquele dia. E aí, eu até falei com o Pedro, falei com a Vanusa, e o medo, né? A gente é movido pelo medo. Somos. E a gente, esse olhar que seu pai teve, esse olhar que ela teve do senhor lá, que viu ela na rua e deu uma oportunidade para ela, o olhar que seu avô tinha para você, eu não tinha isso. Esse olhar de falar, não, eu sou capaz de empreender mais, de fazer mais, de botar meu projeto em prática, assim como a gente está se descobrindo hoje, né? Então, eu acho que, além de eu ter conseguido hoje traçar um novo caminho para mim, um posicionamento do que eu realmente quero fazer, que foi através do evento da Leste, né? Que eu falei, não, eu quero fazer isso. Eu quero contar um pouco da minha história, porque eu não acreditei na minha história, né? Eu não acreditava na minha história. E no dia, ter mulheres que vieram falar para mim depois no direct, nossa, você ficou com tanto receio de falar, com tanto medo de chegar lá, contar a sua história, você estava lá no dia. E aí e ela falou assim, nossa, a sua história me cativou de alguma forma, me inspirou de alguma forma, me motivou. Então, acho que até antes de eu falar sobre tudo o que eu quero, isso que hoje eu, né, faço parte aqui com o Pedro, com a Vanusa, com as meninas, isso é, assim, é algo que a gente não vê, esse apoio que o Pedro falou. Você encontra essa parte de homem falando sobre ser humanizado, sobre tratamento humanizado? Não, a gente sempre teve isso. Você com uma amiga, eu com as minhas amigas, você com alguém na rua que te escutou, que te acolheu, você com um avô, um patrão. Sim. Então, a gente é movido por histórias, né? E não é todo dia que a gente escuta isso, que a gente tem isso, né? Então, a minha vida foi parecida bastante com a Renata. Eu engravidei muito cedo, mas antes eu tenho uma história, acho que de 2 adolescentes, de cada um de 19 anos, porque eu vivi muita coisa. E eu, com 19 anos, não tinha motivação alguma para fazer algo do que eu sempre vivi. Que é a história da minha mãe, do meu pai, que foi da minha avó, que foi do meu avô, né? A minha mãe, eu vim da Bahia também, eu nasci na Bahia, vim para cá com 4 anos. Meu pai com a perspectiva de ter uma coisa melhor aqui no Rio de Janeiro também. E eu lembro até hoje dessa viagem, por mais que pareça que a gente acha que não guarde memórias, eu lembro direitinho, mesmo com 4 anos, a minha viagem da Bahia num ônibus, acho que durou 2 dias para cá, para o Rio de Janeiro. Hoje é 24, mas naquele tempo... Entendeu? E era assim, eu lembro que meu pai comprou 2 bancos, e era eu, minha mãe e mais 3 irmãos. Cara. E eu lembro da minha mãe botando um colchonete assim no meio pra gente dormir, ela com a bebê, que era minha irmã mais nova, e a gente vindo. E assim, minha mãe tinha tudo lá. Minha mãe tinha um bar que meu avô deixou pra ela, tinha casa própria, tinha terreno, tinha tudo. E aí eu questiono isso a ela hoje. Eu falei, por que vocês vieram pra cá? Você tinha tudo lá. Por que vocês não raciocinaram no momento? Olha o tanto de coisa que a gente passou porque vocês tiveram uma decisão errada lá atrás, né? Só que, na verdade, não era uma decisão errada. Era o sonho do meu pai de construir algo, de dar algo melhor pra gente, porque ele também veio da roça, não tinha nada, não sabia ler, não sabia escrever. E desde então, quando a gente veio pra cá, e aí com os meus 19 anos, terminei... Sempre fui inteligente também, sempre aprendi as coisas muito rápido. Sempre tinha minha avó que me criou, né? Porque minha mãe me abandonou muito cedo, eu e os meus irmãos. Meu pai, do jeito dele ali, tentava criar a gente, mas acabou que a minha avó de consideração foi quem me criou, que eu sou muito grata, sou quem eu sou por ela, graças a ela. E aí, com 19 anos, minha avó também de roça, não tinha motivação nenhuma. Terminei o ensino médio com 17 anos. Por que 19 anos eu não tinha nada? Eu não estava fazendo nada na minha vida. Tava só saindo, e aí tinha um namorado, que era onde eu busquei aquele apoio que eu não tinha dos meus pais, e não tinha muito da minha avó. E eu falei... E foi passando a vida. 19, trabalhando de CLT, 19, 20, 21. 21 anos eu engravidei.
terminei o meu relacionamento, engravidei, comecei... Na verdade, quando eu comecei a acordar pra 21 vida... anos eu engravidei. Ela fala como se tivesse sido há É, muitos é. anos atrás, mas tem a Mas é carinha de por- 21. Exato, mas é a nossa carga de histórias, gente. de acontecimentos, faz a gente ter essa sensação de que a De que gente... tem- Eu já tenho 50 anos. É isso aí. Entendeu? E aí, com 21 anos, antes de eu descobrir a gravidez, eu ia fazer um intercâmbio de moda, que era o que eu queria fazer naquela época. E aí, e eu trabalhava numa pizzaria até aqui na Avenida 7 de Setembro, antiga Mr. Pizza, nem sei se existe mais. Fechou. Fechou? E eu fiquei 3 anos lá, e aí eu fui de atendente, aí fui pra caixa, fui pra subgerente. E eu vi ali uma evolução minha, né? Falei, não, tá na hora agora de eu investir em mim. Vou pegar esse dinheiro, vou investir em mim, vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí descobri a gravidez. Meu mundo, o pouco de motivação que eu tinha, desabou todo. O que eu vou fazer agora? 21 anos, tô solteira, não tô nem mais com pai. O que eu vou fazer? E eu não quero ser mãe agora, não era? E aí eu lembro ter ficado mais ou menos 1 mês e meio em depressão, queria até largar o emprego que eu tava. E aí eu pensei, não, já que isso aconteceu, eu não quero uma vida nem parecida com a minha para ele, no caso é ele hoje, né, o Bernardo, nem parecida para ele, eu não quero viver a mesma coisa que os meus pais viveram. Então, naquele momento ali, eu tinha 3 motivações, que eu acho que é o que a gente também é movido, por motivações. Sim. Era o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Eu não queria ter o mesmo passado dos meus pais, não queria estar naquele momento ali perdida, sem apoio, sem nada, não queria isso para ele. E eu queria um futuro decente, que ele tivesse oportunidade de escolhas, coisa que eu não tive. Que ele tivesse um direcionamento, coisa que eu não tive. Então, e aí eu falei, não, então tá bom, vou fazer isso por ele, então agora vai ser por ele. E aí, não consegui concluir a faculdade, obviamente, nem fiz o intercâmbio, continuei no Mr. Pizza até o meu quase 9º mês de gravidez mas fui ser mãe. Acabou, não lembrava mais de mim, não tinha esse olhar. Pô, você é capaz, você pode fazer isso. O que você está fazendo na sua vida? E aí, num clique, né, numa separação, que a gente, mais uma vez, uma motivação, né? Minha separação, apesar de eu trabalhar, nessa época eu trabalhava na Camorim, quando eu me separei, o Bernardo tinha 4 anos, e aí eu tinha muito eu trabalhava na área de suprimentos, né, de compras lá. E aí, muito essa percepção de que, não, você é muito fechada. Os homens falavam isso pra minha irmã, porque minha irmã também trabalha lá até hoje. E aí, falavam, sua irmã é muito fechada, né? Ela não dá um sorriso aqui no pátio e tudo mais. E as mulheres já ao contrário. Não, a Vanessa é simpática, ela me trata muito bem, fala comigo muito bem. Mas porque o pouco tempo de convivência que eu tive com meu pai, né? Que hoje ele não é mais vivo, mas ele sempre me ensinou ali o posicionamento no meio de homens. Porque meu pai bebia muito, ele vivia muito em bar, né? E aí, quando eu comecei a ficar adolescentezinha, né? E via, às vezes, encontrar ele no bar, ou às vezes para fazer alguma coisa. E aí ele falava, tá vendo esses olhares desses homens para você? Você não pode sorrir em qualquer lugar. Você não pode ser você... essa minha filha simpática que fala em qualquer lugar. Não pode. As pessoas vão ter uma interpretação errada de você e isso vai ter uma consequência. Então, por isso que eu te perguntei, né? Como é que foi sair de viver com homens e viver só com mulher? Né? Porque, por mais que tenha essa barreira de limitação, de comportamento, a gente ainda assim é julgada. Então, para os homens... Eu fui muito mais julgada no ambiente feminino do que no masculino. Sim. E por incrível que pareça, eu sou muito mais julgado no ambiente feminino do que no ambiente. Foi meu maior o contrário, desafio. né? Porque eu falo isso porque eu achei até que quando eu começasse esse movimento de empreendedorismo feminino com Leste, eu achei que Fossem te julgar. que os homens, amigos e conhecidos, mas eu acho que por me conhecerem tanto, cara, acho que de todos, assim, acho que teve um julgamento, acho que de uns 2, assim, mais ou menos. Assim, de tipo pô, mas por que você tá fazendo isso, tal? E aí, não é nem, eu não falo nem julgamento. É um julgamento, uma desconfiança. opinião. Não, uma desconfiança, eu digo, das mulheres, porque sim. a primeira coisa é: por que mulheres? A pergunta que eu me fiz. Quando ele E mandou aí, o convite. por que mulheres? Beleza, até mesmo é uma curiosidade.
Mas agora, um julgamento que eu costumo não ouvir diretamente, mas entre os... Cara, alguma coisa ou relacionada à sexualidade dele... assim, de forma clara. Aham. Ou ele é gay ou ele pega todo mundo. Foi um baque, assim, né? Porque eu acho que quem convive comigo, você, apesar que agora tem pouco tempo, mas, cara, hoje a equipe do Leste começou em janeiro e hoje são aproximadamente quase 30 meninas. Então, assim, para quase 30 mulheres estarem seguindo um Pensamento homem... masculino. Não, está seguindo um homem que é... Então, eu falei assim, eu pensava de, tipo, dificilmente vai ter uma desconfiança, porque acho que estão vendo que tem ali quase 30 mulheres seguindo ali, não vai ter essa... E acaba tendo esse julgamento. Aí E um dos julgamentos, inclusive, que você está falando com relação ao comportamento, era pelo meu comportamento, por ser mais simpático. Então eu deveria tomar cuidado como que eu deveria me comportar, porque esse meu comportamento simpático poderiam Ver de outra forma. ver de outra forma. Eu... Obviamente, existe. Muito. Existe. Existe. De interpretar o comportamento de outra forma. Mas aí eu rapidamente, acho que foi em menos de 2 semanas, quando acho que foi 3 meninas vieram me falar sobre isso, mas eu vi que eram mais um incômodo delas Do que de fato. o que tava aparecendo. Um pouco mais delas. era mais delas. E aí depois eu falei assim, cara, eu não vou mudar meu comportamento, meu tipo. Assim, se em algum momento acharem que eu não estou agindo de forma Profissional e profissional né? e respeitosa, aí vem e fala comigo que de repente eu vou analisar, porque a gente não é engessado, né? A gente não é engessado. Mas hoje o grupo tem aproximadamente quase 400 mulheres, se vocês forem ver. E é praticamente quase 400 mulheres que eu conheci, que eu vi, que eu olhei, que eu conversei. Então, se estão ali e se me conhecem, é porque tem alguma confiança, né? Sim. Mas quebrei teu raciocínio, né? Mas aí volta o raciocínio. Na lembro mais. realidade, hoje, Não, eu acredito muito que quando você não é um bom líder e quando você não tem atitude de acordo com o que sua equipe espera, independente de serem homens ou mulheres, isso vai se refletir nos liderados. Um bom líder, ele não impõe respeito, ele conquista. Então, a partir do momento que você tem liderados que te respeitam, foi algo que você conquistou. E se você conquistou, é porque você se portou de forma correta com todos eles. Uma coisa que eu notei muito nessa transição de ambiente de homem para mulheres foi que com as mulheres eu tenho que muito mais pisar em ovos. Sim. Eu tenho que estar pisando muito em ovos. Qualquer passinho, qualquer gesto, às vezes, que você faz num falar, principalmente eu que sou muito expressiva, ela já te denomina com 500 mil adjetivos ali na sua frente. Os homens não. Os homens, tá bom, daqui a pouco tá te abraçando de novo, tá tudo bem, passou, tá tudo certo. Mulheres não. Eu sou mais cuidadoso na forma de como eu falo. Sim. Mas não no meu comportamento, assim, por exemplo, eu posso ser um pouco mais duro, mas uma forma de como eu ajo com homens é completamente como eu ajo com mulheres. Entendeu? Até a minha forma mais, de repente, mais rígida, mais com firmeza, é diferente. Com homens eu posso ser um pouco mais, como que eu posso dizer? Ogro. Posso ser um pouco mais agressivo, né? Vamos dizer, na forma de falar. Agora, com mulheres... Você tem que pisar em ovos. Era exatamente assim que eu vivi. Vive, né? Atualmente vivo com mulheres, né? Pisando em ovos. Então, eu me perdi um pouquinho. Você estava falando com seu pai com relação ao comportamento mais sério. Isso.
E aí, quando eu fui para Camorim, eu nunca tinha me tocado nisso. E aí eu fui conviver com homens e mulheres. E aí, que eu até te falei, nessa questão do discernimento. Obviamente que eu tinha amigos na Camorim, homens, senhores que gostavam de mim e que me ajudaram depois que eu saí dali. O próprio dono da empresa, né, o seu Carlinhos, ele é um cara sensacional, a mulher dele. Só que aí vem a questão da parte corporativa, né? Soube equilibrar a parte do comportamento? Sim. Mas, mais uma vez, não tinha aquele entendimento e conhecimento de que nem tudo é sobre mim. Que é isso que o Pedro está falando. Não mudar quem eu sou, não mudar as minhas características, que a gente faz muito isso para caber no jeito do outro, no mundo do outro, né? E demorou, eu fiquei 4 anos lá, no último ano que eu comecei a entender isso. E aí eu tinha uma amizade ótima com o meu gestor, com o meu colega, com o estagiário, mas tudo dessa forma. Do mesmo jeito que eu falo com homens, eu falo com mulheres. Não tinha, às vezes até menos com mulheres, porque eu percebi ali que tinha uma segunda intenção. Então é isso que eu tô falando. Para mim, descobrir isso daqui hoje, esse apoio, essa colaboração, essa motivação, essa troca, não conhecia isso. Eu conhecia um mundo corporativo onde as mulheres tinham questões com você que você mal sabia e que te prejudicavam, Sim. sem você saber, né? E aí, como que eu vou desconfiar da minha colega que trabalha do meu lado? Que a gente divide, às vezes, ali o café da manhã, o almoço. Então, isso é muito complicado. Então, a gente tem 2 mundos e a gente tem que perceber isso, né? A gente tem que perceber isso que eu descobri agora, que se eu tivesse descoberto antes, seria grandioso demais para mim. Talvez eu até teria evoluído no empreendedorismo, porque quando você se... Eu não vim de uma família de empreendedorismo. Não, eu vim de uma família de... Meu pai era pedreiro e minha mãe fazia faxina de casa. É disso que eu vim. E tinha o meu avô ali, que era empreendedor, tinha as coisas dele, mas eu não conhecia, não sabia como que funcionava. Então, dito isso, hoje, eu como empreendedora, mulher, né, trabalhando com marketing digital e tentando levar e ter os meus sonhos e a minha motivação grande, que é o Bernardo, né, porque tem certas situações, tem certas coisas que transcendem a gente, né? Obviamente que hoje eu me olho mais, eu me conheço, né? Eu tenho um autoconhecimento. Tive muito do medo antes de sair do meu último emprego, né? Porque, exatamente, eu era sozinha, não tinha o apoio do pai, não tinha apoio de ninguém, minha mãe, né? Enfim, meu pai já tinha falecido. E eu falava, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou largar o trabalho de carteira assinada, Bernardo tendo que pagar escola, comida e sapato, isso, aquilo? Pra empreender. Como é que eu vou fazer isso? Vou ficar quantos meses sem dinheiro até eu conseguir fazer alguma coisa? Não, não. E fui ficando. E aí, o famoso burnout, né? Agora que a gente está descobrindo isso de fato, né? E aí, coisas que eu gostava de fazer, correr, malhar, ler, estudar. Eu não tinha energia nenhuma, porque eu trabalhava o dia inteiro, eu acordava muito cedo para ir para a empresa, né? Eu trabalhava no setor financeiro, e aí chegava em casa às 8 horas da noite. E aí, meu dinheiro era para pagar uma pessoa para eu trabalhar. E aí, eu falei, Troca serviço, né? troca serviço. E eu falei, cara, não dá mais. Comecei a ter vários sintomas. Não conseguia trabalhar, não conseguia me empenhar no meu serviço, não conseguia mais fazer nada. Aí foi quando, no último ano, eu falei, não, vou fazer minha faculdade. E aí eu comecei com muita garra. Eu falei, não tá dando mais. Porque eu trabalhava o dia inteiro com conta, com fórmula, com planilha, com problemas. Eu falei, como é que eu vou chegar em casa e vou estudar? Marketing, não tem como. E aí eu falei, não consigo mais. E aí fiz um acordo, né, com eles. Eu falei, não, é a hora de eu me posicionar. Eu vou ter que arriscar, porque eu não tô vivendo nem pro Bernardo, nem para mim. Eu tava sobrevivendo e muito mal. É isso que tava acontecendo. Eu tava sobrevivendo. E aí eu falei, cara, não tem como mais eu sobreviver, porque eu posso morrer, infartar, ter um AVC de tanta ansiedade, de tanta coisa, não tá conseguindo dar conta. E acabou. Bernardo vai fazer o quê? Vai ter quem? Por ele? Ninguém. E aí,
é que eu, né, hoje eu tento falar mais sobre marketing como, né, no meu Instagram, e a questão do posicionamento. Quando eu decidi, né, eu trilhei uma decisão e eu me posicionei, não, vou mudar de perspectiva de vida. Não quero a mesma coisa que minha mãe viveu. Uma mulher sozinha, por mais que tinha meu pai, cuidando de 5 crianças. E ela foi embora, e hoje em dia, assim, não sou a favor, tá, gente? Mas hoje, pensando mais no lado mãe, mais no lado humano, eu entendo, ela teve burnout com 5 crianças sozinha. Foi difícil pra ela, né? Não aguento mais, não consigo. Ela pegou o filho mais novo e foi embora, largou todo mundo. E aí, toda a minha carga de medo, de trauma, isso influencia até hoje em todo mundo, né? Mas, voltando, e aí quando eu decidi realmente empreender e botar minha energia nisso e ser positiva, coisa que eu não era, eu era uma pessoa totalmente negativa. Não, isso vai dar errado. Não, eu não vou fazer isso, tá doido? Só se eu for maluca, irresponsável. Como é que eu vou largar o CLT para criar meu filho e fazer uma coisa que eu goste? Não tem como eu fazer isso. Eu não posso fazer isso. Não posso, Bernardo depende de mim. E sair desse campo minado de julgamento, de decisões, de se posicionar, de entender o que você quer. Quem dera eu se eu tivesse toda essa ansiedade dela por, não, isso tá pouco. Não, obviamente que tínhamos perspectivas de vida diferentes. Mas se eu tivesse um pouco disso, se eu tivesse um pouco de motivação, eu com certeza faria algo diferente. Há muito tempo. Então, empreender hoje, para mim, está começando a ser eu viver. Literalmente isso. Eu viver tempo de qualidade com o Bernardo. Bernardo não tinha uma mãe ausente, que a mãe tinha que trabalhar. Ele tinha uma mulher que tomava conta dele, para eu trabalhar. Final de semana, às vezes trabalhava sábado, domingo morta. Não tinha. E aí meu filho ficou naquela, não tem atenção do pai, não tem atenção da minha mãe. E aí mais aquele peso. Então, hoje, empreender e fazer algo que eu gosto, comecei 3 faculdades e não terminei nenhuma, porque fui vendo que não era aquilo, também porque não tinha muito apoio de outra pessoa. E aí eu falei, não, eu tenho que achar alguma coisa, eu tenho que ter alguma coisa ali que eu vou me encaixar e fazer acontecer. Não é possível. E aí foi quando eu encontrei o marketing digital, que realmente é uma profissão que eu gosto. É uma profissão que a cada dia mais eu quero saber mais. E né, algo que no empreendedorismo, ali no início, quando eu comecei, e aí eu ficava com aquilo, não, eu tenho que fazer dinheiro. Eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que fazer dinheiro. E aí a gente vai pra internet. Não tinha chat GPT na época. E aí, como que eu vou fazer dinheiro? Como que eu vou... E aí, tem vários vídeos que você rola hoje, né, no Instagram, e a pessoa, vou te ensinar a fazer isso. Vou te ensinar a fazer aquilo. 5 passos para você conseguir o seu primeiro cliente. E aí, com o pouco dinheiro que eu tinha, eu ia fazendo isso. E eu não aprendia nada. Não tinha nada ali. Zero era uma conteúdo, coisa né? técnica e que se vira aí, meu irmão. Eu já te passei o que você tinha que fazer. Agora você se vira aí. E vem com aquela famosa frase, olha, eu tô te ensinando, mas só vai dar, mas é assim, 50% é o meu ensino, 50% é É você. seu esforço. Tá? Então é o seu esforço e a sua parte. Se você não fizer, não vai pedir seu dinheiro de volta. E eu falei, não, tem que conseguir alguma coisa. E aí eu consegui o meu primeiro cliente, minha primeira cliente. E aí, aquela mesma ansiedade que a gente quer tudo para o momento, né? A gente consegue uma coisa que a gente quer e aí a gente acaba se tropeçando nos próprios pés. Porque a gente quer que aquilo ali aconteça agora. E aí, nada mais do que a experiência, do que a vivência. Que aí, hoje, eu sei que, nossa, se eu tivesse pego só aquele meu primeiro cliente e ter colocado o que eu já tinha aprendido ali na faculdade, que eu estava aprendendo, o pouco da minha experiência, o pouco da minha parte humanizada com a minha cliente, tudo teria sido diferente. Não, mas a afobação, a ansiedade, não deixou isso acontecer, obviamente. E aí, falei, não, agora vai. E aí, consegui a segunda, o famoso boca a boca, né? Eu não estava empenhada ali no Instagram ainda, aí uma fui indicando para outra. E eu falei, não, agora deixa eu sentar e ver como que eu vou empreender agora aqui. Como é que eu vou conseguir administrar o meu tempo? Porque eu tenho que fazer o trabalho certo para todo mundo. E aí, mais uma vez, a nossa experiência de tempo.
né? A gente vive uma consequência da vida de não saber administrar o nosso tempo. E ainda eu não sei verdade. administrar ele todo, né? Um pouco aqui para mim, um pouco ali para o Bernardo, um pouco para minha faculdade, um pouco para o meu cliente. Não. Eu me mergulhei de novo no trabalho. Falei, não, tem que entregar isso certo. Eu ficava até 3 horas da manhã. Não tenho problema com isso, tá? Porque trabalhar até 3 horas da manhã, dormir tarde, nunca tive. Sempre trabalhei assim. E quando eu gosto de fazer alguma coisa, eu trabalho assim, eu gosto disso. Eu posso virar à noite fazendo aquilo que eu quero. Porque eu sei que é em busca de um propósito maior. É o meu sonho. É fazer dar certo aquela escolha que eu fiz há 3 anos atrás, há 2 anos atrás. Então, eu acho que a gente tá aqui empreendendo, cada escolha que a gente fez, cada coisa que a gente largou no caminho, cada decisão, todo mundo deixou alguma coisa para trás quando decidiu fazer isso, né? Uhum. Às vezes coisas boas e coisas ruins. O seu medo, às vezes, para ela já não foi medo, para ela foi animação. Superação. Para ela. Então, eu tinha que me motivar. Superação. Né? sim, então acho que cada uma tem uma motivação. Eu acho que é isso que move a gente, né? A motivação e tentar perder o medo, que obviamente que tá ali emprenhado na gente o tempo todo, porque a gente tem medo do novo, a gente tem medo de fazer dar certo, não confia em nós mesmos. Então, eu acho que a gente tem que estar acompanhado de pessoas, a gente tem que andar com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, que têm a mesma linha de raciocínio que a gente. Por exemplo, não faz sentido nenhum eu participar hoje da Leste e não ter o mesmo pensamento ou, ao menos, pensar parecido no fundamento que as pessoas que trabalham comigo, né? Não adianta eu tentar uma coisa nova e não ter nenhum apoio. Você teve o apoio de uma amiga, podia não ser financeiro, né, do seu avô, de qualquer outra pessoa. Mas é um apoio de que, não, calma, respira, vai dar certo. Vai lá, vai acontecer. Então, eu acho que a nossa vida é o empreendedorismo. De qualidade de tempo, de direcionamento de tempo e de decisão do que você quer fazer, né? Então, acho que a gente já vivia sempre o empreendedorismo e a gente nunca percebeu. De se posicionar, de escolher e de fazer acontecer. Então, eu acho que é isso. Eu estou aqui hoje por minhas escolhas, por minhas motivações, minha motivação que está em casa, e a mim mesma, de não querer ter o mesmo passado que minha mãe, que meu pai, e dar um futuro melhor para o meu filho, coisa que eu não tive. Né? Alguém para me dizer, não, Vanessa, vai fazer faculdade. Que isso? Então, esse direcionamento. Então, hoje, eu sendo empreendedora, mãe, e ainda estudo, eu faço cursos, né? Tenho meus projetos. Então, eu acho que quem escolhe isso segue um caminho certo, segue algo de luz, um ponto de luz de viver e não sobreviver. É isso. Muito bom. Meninas, agora para poder finalizar, eu quero que cada uma de vocês, tá? Vocês duas vão olhar para aquela câmera ali. Vocês duas vão olhar para aquela câmera ali, tá? A gente falou sobre muitas coisas aqui, falando sobre superação, falamos sobre as conquistas que vocês conquistaram, mas eu sempre ouço alguns depoimentos de mulheres que a gente entra em contato para poder palestrar, e algumas outras até mesmo de participar às vezes do podcast, que elas simplesmente desistem e porque elas acham que a história não é relevante, ou que o que eu posso agregar com a minha história. E, infelizmente, já tivemos uns 2 casos de mulheres que tentaram acabar com tudo porque acharam que não podia. Inclusive, chegaram a participar e tudo e falaram, gente, minha vida não faz sentido. E tentaram. Ainda bem que não conseguiram. Ou seja, que tentaram desistir de tudo. Eu queria que cada uma de vocês deixasse um recado para essas mulheres que estão pensando em desistir. Então pode começar. Você, aquela câmera ali, depois você. E você rapidamente deixar um recado para elas. Todo mundo tem capacidade de alcançar seus objetivos. Quando você tem um sonho plantado no seu coração, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé.
E eu acredito que tudo que a gente sonha conquistar na nossa vida é Deus que planta no nosso coração. Então, se Deus plantou no nosso coração, é porque a gente tem capacidade de alcançar e superar todos os desafios e todos os objetivos. Não dá pra gente dizer que é fácil, não é. Existem desafios a serem vencidos, existem obstáculos a serem superados, mas são justamente esses desafios e esses obstáculos que vão engrandecer os seus sonhos, que vão engrandecer o seu trabalho, que vão engrandecer os seus projetos. E o empreendedorismo é isso, é você entender que os desafios e os obstáculos são sinônimos de que você está no caminho certo. E não tem nada mais gratificante do que quando você chega no seu objetivo final, você olhar para trás e ver que você superou todos eles. Então, eu desejo do fundo do meu coração que você que começou a empreender agora, você que tem sonhos a serem realizados, entenda quem é você, entenda a sua capacidade e entenda que o empreendedorismo é para todos aqueles que almejam vencer e superar a si mesmo. Muito bom, Renata. Mulheres empreendedoras, você não é obra do acaso. Você veio para algo maior. Vocês são fortes, corajosas. Os obstáculos só são trampolim, só são escadas. E cada vez que vocês vencerem, cada um deles é um degrau que vocês sobem. E é uma construção em vocês. É uma construção que vocês conseguiram. Não desistam. Porque lá em cima, você, quando olhar para trás, você vai ver o quanto você trilhou esse caminho, o quanto você é merecedora de estar onde está. Então, eu deixo um abraço para vocês, continue firme e conte com a gente aqui da Leste. Com certeza. Vou aproveitar o gancho, né? E na verdade, umas 2 dicas, né? A grama do vizinho sempre vai ser mais verde, né? A comparação, ela é um gatilho pra gente sempre estar ali um passo atrás. E o poder da ambiência, né? A gente falou sobre a questão de estar no meio de pessoas que, de fato, torçam por você e que estejam no mesmo momento, né? Seja profissional, pessoal. Então, se cerque de pessoas que te aplaudam, te empurrem, te impulsionem, te ajudem. E focar, né? Focar no que você quer. Empreender é uma montanha-russa de sentimentos, né? Não é fácil, mas é isso. Quando você chegar lá em cima, lá na frente, seja um passinho, né? A gente não está dizendo chegar lá na frente nos milhões, não. É um passinho. 1 ano depois de você ter começado, de você olhar para trás e falar assim, caraca, já passou 1 ano. E eu consegui. Não foi fácil, mas eu consegui. Então, eu consigo muito mais. Faz valer a pena. Então, assim, não é fácil, mas ser CLT também não é fácil. E empreender também não. Escolha o seu difícil. Bom, acredito que toda a história, como a gente disse aqui, deve ser contada, né? Assim como alguém que conta a sua história acha que não motivou alguém ou não inspirou alguém, como a gente está falando aqui, eu também já fui essa pessoa, achava que a minha história não ia levar ninguém a lugar algum, além de onde eu estava, que certos momentos da vida era o fundo ali do abismo. Mas acredito que a gente tem que ter coragem no momento mais difícil. Eu sei que a gente não acha, né, essa coragem naquele momento de medo, de pavor, de que você não é capaz, de que você não fez o seu melhor, de que você deveria estar fazendo o seu melhor e você não está. Mas tenta olhar para si mesmo, por mais que seja difícil, e assim como a gente falou aqui, se cerquem de pessoas que vão te motivar, que vão olhar com os olhos que a gente não se olha nesse momento, né? A gente vence na vida com essas pessoas, com esses abraços, com essas palavras, e que você não desista de quem você é, do seu real propósito, do que você iniciou. Se faça essa pergunta, por que eu iniciei? Por que eu decidi fazer isso?
E ali talvez você descubra a resposta que a gente se perde. É normal todo mundo se perder durante o percurso da vida e esquecer porque a gente fez certas escolhas. Mas se faça essa pergunta, por que que eu escolhi empreender? Por que que eu escolhi essa profissão? E se não for a mesma resposta que há 3 anos atrás, faça uma nova escolha. Faça o que você quer, o que possa te motivar. E eu tenho certeza que vocês vão alcançar coisas maravilhosas, grandiosas, e ver que vocês são mulheres incríveis e que vocês têm pessoas, né, que podem ajudar vocês, outras mulheres, e levantar vocês assim como alguém me levantou quando eu precisei. Boa sorte para vocês. E meninas, muito obrigado, tá? E, gente, não esqueçam de assistir, viu? Que eu falei que o negócio ia pegar fogo. O negócio foi muito bom. E obrigado, valeu, até a próxima.